Romero, Maicon, Kaká, Juan Oliveira, Matheus Araújo, Caetano e Raul Gustavo. Com qual desses você renovaria para a próxima temporada? Nenhum deles. E para você, CH, renovaria com algum ou não? Não, manda tudo embora. Manda tudo embora. E aí, você, Tigrão, encosta numa pá carregadeira. Manda tudo embora ou escolhe um para renovar? Manda tudo embora. Vamos lá, ô Tigrão. Continuo com você. Com 24 gols marcados, Vinícius Júnior volta a colocar um brasileiro no posto de artilheiro do Real Madrid em uma temporada. Qual tinha sido o último jogador a conquistar essa marca e em que ano, Tigrão? Ai, meu Deus do céu. O último foi o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. O ano eu não me lembro. E você, CH, qual é a sua resposta sobre o tema? O Ronaldo Fenômeno, mas eu não lembro a temporada. Eu acho 2002, 2003, mas não tenho certeza. E você, Gleger, qual é a sua resposta? Diz aí, Gleger. Ronaldo, 2006. Olha, o Gleger fez a lição de casa. Mas eu não fico olhando no Google, não. Não, estudou, claro. Eu estudei. Todo mundo sabe aqui. A resposta correta. Vai. Ronaldo em 2006 com 15 gols marcados. Parabéns, Gleger, você acertou na mosca. Muito obrigado. Tá vendo que às vezes uma folguinha faz bem pra mente. Hoje ele nem secretariou, ele ficou só pesquisando. O dia Mas inteiro. a que terminou em 2006 ou a que começou em 2006? Mas aí você tá pedindo muito. Não, Catarina, a temporada lá é Catarina. diferente. Começa num ano e termina no outro. Calma, Batista. Catarina, Não como é que mexe tá? nisso Como é que não, tá hein? Não mexe nisso não, porque você aí vai 101 hoje, hein? confundir Carolina de Sá Leitão com Caçarolinha de Assar Leitão. Valeu, Gleger, um abraço pra você e ótima transmissão com o Roger Williams, hein, Gleger? Daqui a pouco. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e ótimo trabalho com o Roger Williams no comando. Vou pôr até um galinho de arruda atrás da orelha aqui. Até já. Valeu, CH, você hoje está de folga até amanhã, CH, às 11h30 no Nossa Área. Boa noite a todos, até amanhã e boa sorte ao Guarani. E na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes com o Roger Williams no comando. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, toda Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, torcedor, um grande e forte abraço, boa noite! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Campeonato Brasileiro. A Série B atingindo a sua 8ª rodada. Começo, mas muita coisa já acontecendo, muita coisa se desenrolando. Aqui está Bandeirantes Campinas, falando de Campinas para o mundo, com a transmissão de mais um jogo do Guarani. Mirassol e Guarani, duelo paulista pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogão que vamos acompanhar direto do estádio José Maria de Campos Maia. O Maião em Mirassol, que tem nesse momento 23 graus de temperatura. Ela vai cair quando o jogo começar a 22 graus, uma noite, portanto, agradabilíssima em Mirassol, região de São José do Rio Preto. Este jogo vamos acompanhar em 85.7, a frequência FM de faixa estendida da Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já com imagens do estúdio da Bandeirantes. E para você acompanhar, é legal deixar o like, interagir no chat, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado você com imagens do seu smartphone, do seu notebook, da sua TV, a sua Smart TV, do seu computador. Seja bem-vindo. A Bandeirantes abraça você também, que chega pelo aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Band Rádios, pelo Band Play e pelo Alexa, pelo bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br. Nós estamos chegando. Guarani, há muito tempo sem vencer a 3 rodadas. Uma vitória em 7 jogos. Lanterna com 4 pontos. Mas a esperança é verde. Enquanto houver a esperança, estamos com você, Bugrão. Uma vitória hoje, por exemplo, pode significar a saída do incômodo Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vencer fora de casa, que é algo que o Guarani não fez ainda na Série B. Aliás, sequer marcou um ponto longe do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E olha do outro lado aquele time amarelinho, que está na 8ª colocação, que tem 11 pontos ganhos, que vem muito bem, que está 100% em casa jogando no Maião. Mas tudo isso, quando a bola rolar, se anula. 11 contra 11, o peso da camisa do Bugrina. Tá na hora de começar a fazer a diferença. É hora de cada jogador sentir a responsabilidade que a pátria bugrina, essa gigante torcida bugrina tem, e fazer a sua parte. O técnico treina, jogador é quem bota a bola para dentro, que evita o gol. Então o que nós esperamos hoje é um Guarani diferente. Se baixa o nível técnico,
que ele possa subir na intensidade e na vontade. Mirassol e Guarani já correndo atrás da bola e a Bandeirantes vai acompanhar para você. Em nome dos principais anunciantes do Rádio Esportivo do Brasil, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que tem só uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 18h37, hora esportiva do Brasil. José Maria de Campos Maia, a bola rola já tem Mirassol e Guarani com toda a equipe de Carlos Batista, levando a maior emoção pra você. Hoje é dia de vitória, Bugrão. Vamos deixar a lanterna pra trás, Bugrão. Vamos deixar o Z4 pra trás, Bugrão. E o Mirassol do outro lado, hein? O Leão com a sua garra afiada. Vem aí o giro de manchetes na Bandeirantes. Começando como campeão brasileiro, a manchete do Bugre. Repórter Bandeirantes, alô, Vladimir Catarino. Boa noite, Vladir. Boa noite, Roger. Uma noite muito especial para amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda você, torcedor bugrino. Guarani busca a reabilitação, né? São 3 partidas sem vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória ontem do Botafogo, o Guarani caiu para a lanterna da competição. E a reação pode começar hoje, por isso o técnico Júnior Rocha mais uma vez muda o time. Tem como principais novidades Ryan na zaga juntamente com o Léo Santos e Anderson Leite no meio campo no lugar de Camacho. O Guarani vai a Mirassol tentando vencer pela primeira vez na história um jogo oficial, jogando no Maião. 18h38, hora esportiva do Brasil. Do outro lado, a equipe comandada por Mozart. O Mirassol 100% em casa, Vladimir. Mas que vem de derrota. Na última partida perdeu fora de casa para o Amazonas. O Mozart deu bronca em todo mundo, não gostou do rendimento do time, mas repete a mesma escalação. Mesma formação vem a campo para essa partida contra o Guarani, confiando sempre na tríade ofensiva, com Negueba, Fernandinho e o artilheiro De La Torre. Comentaristas Bandeirantes para analisar mais um jogo do Bugre. A expectativa do Tigrão. Alô, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Boa noite, Tiger. Boa noite a você, Roger Williams. Um grande abraço. Um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Expectativa gigantesca para uma mudança, né? De maneira de atuar, uma mudança de personalidade desse time, né? O time é muito fraco, hein? Não gosto da escalação, mas não dá, o pior de tudo é isso. Fora o Rafael, que também é uma aposta, é um garoto, mas merece uma chance de início. Não dá pra gente criticar o treinador por essa ou aquela opção, fora essa citada por nós aqui agora. Não dá. Ah, mas e o Caio Dantas? Tudo bem, tá voltando de contusão, tem que voltar no banco pra ir ganhando o ritmo. Talvez, né? Se fosse pra meter uma baita de uma crítica aqui, eu começaria o jogo com o Rafael Freitas e com o Gustavo França. Ambos estão no banco. Mas olha, as diferenças são tão sutis que eu diria que o Júnior Rocha está no mato sem cachorro. Este é o Tigrão. Será que se ele perder hoje, ele vai ficar no mato e com cachorro ou sem cachorro, hein? Será que tá assando a batatinha do Júnior Rocha? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, a sua expectativa, a bola rola já. Boa tarde, boa noite, alô, Gleger Zorzin. Boa noite, Roger. Grande abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Eu tô muito preocupado, mas muito mesmo. Primeiro, que o Mirassol jogando em casa só ganhou, né? Desde o início da competição, todos os jogos que jogou em Mirassol, venceu. E venceu e convenceu, joga muito bem. Outro detalhe é que tem no banco de reservas um treinador inteligente.
O cara que sabe das coisas, que é o Mozart. O torcedor bugrino conhece bem. E o Guarani vive um péssimo momento. A minha expectativa é de que mude da água para o vinho. É que vire no avesso. E que os caras corram uma barbaridade, né? Consigam, pelo menos na raça, na vontade, na dedicação, superar a equipe do Novo Horizonte, do Mirassol, que tecnicamente é melhor do que a do Guarani. Essa é a minha expectativa. Agora, pelo que a gente está vendo aqui, pode esperar um Guarani recuado, um Guarani acuado e o Mirassol jogando em cima do início ao final. Quero estar errado e quero que o Guarani vença o jogo. Essa é a minha expectativa. Ódio. Os comentaristas trazendo a sua manchete nessa abertura de Jornada Esportiva da Bandeirantes. 18h42, ele vai estar comigo no intervalo Bandeirantes, depois do jogo no maior pós-jogo do rádio do Brasil, no apito final. E na bola rolando no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, vem ele, porque na Bandeirantes gol sai antes. Alô, Edu Pinheiro, boa noite, Eduzaço. Alô, Roger Williams, um grande abraço, meu amigo, muito obrigado, boa noite a você, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, no outro jogo, o Paysandu vai tentar quebrar o único invicto, hein? Vencer o único invicto da Série B. Hoje tem jogo atrasado, o Grêmio joga, hein? Levanta, Rio Grande, precisa levantar mesmo, e vai levantar se Deus quiser. Se o Grêmio vencer, pelo menos termina em segundo lugar e se classifica. Depois tem mais um jogo. O Internacional também joga, jogo atrasado, Sul-Americana, tem que vencer bem. Depois, na última rodada, também decidir a sua classificação ou se vai para a repescagem, tá bom? Eu venho já no Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Gabriel Ribeiro na mesa de som, Lucas Pessoa no YouTube, ainda na retaguarda, Gilberto Sufi e Pedro Piscinato. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Então vamos lá, outro jogo de hoje cumprido, hein? Essa rodada, a oitava rodada foi cumprida ontem. Santos 1, Botafogo 2 foi em Londrina. Em Ponta Grossa, Operário 1, Amazonas 0. Outro jogo de hoje, 21h30, lá na Curuzu, Paysandu e América Mineiro. América Mineiro é o único invicto da Série B. Lembrando que amanhã tem jogo atrasado do Brasileirão. Amanhã, 19 horas, tem Juventude e Atlético Goianiense. Jogo da quinta rodada. E amanhã também tem Cuiabá e Vitória, às 20 horas na Arena Pantanal. Jogo atrasado da segunda rodada. Sábado tem seleção brasileira nos Estados Unidos, Brasil e México. E quarta-feira da outra semana, dia 12, tem Brasil e Estados Unidos lá em Orlando. Olha, domingo tem um jogo só no Brasileirão, Criciúma e Cuiabá, 16 horas, jogo atrasado da sexta rodada. O Brasileirão mesmo retoma só na terça-feira da outra semana, dia 11 de junho. Deixa eu fazer aqui, eu falei da Libertadores, né? Deixa eu ver aqui no meu placar aqui, sensacional. Libertadores. Então é o seguinte, 21 horas no Chile, o Grêmio enfrenta o Huachipato. Se o Grêmio vencer, ele se classifica, termina pelo menos em segundo. E depois, sábado, o Grêmio na Libertadores joga no Couto Pereira contra o Estudiantes de La Plata. Se vencer também, termina em primeiro. Os sorteios foram ontem, mas está decidindo o grupo C, que é o grupo do Grêmio, está faltando para compor aí o resto dos confrontos. Olha, na Sul-Americana, jogo do Internacional hoje, o Inter joga na Bolívia, 21h30, hora de Brasília, contra o Real Tomayapo, né? O Inter tem que vencer e bem, formar um bom saldo. Se fizer um bom saldo, joga por um empate sábado contra o Delfim do Equador. Vai ser no Alfredo Jaconi, lá em Caxias, essa partida pela Sul-Americana. Amanhã tem Copa Nordeste, hein? Amanhã, no Castelão, Fortaleza e CRB. E o jogo da volta, domingo. Jogo da volta e jogo final, dia 9, 16h30 no Rei Pelé, CRB e Fortaleza. O vencedor entra na terceira fase da Copa do Brasil de 2025 e aqui na Bandeirantes você ficou em Dia com a Bola.
Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Loja do Mecânico em Campinas. Confira e aproveite ofertas imperdíveis. Politriz Angular Lite, R$ 179,00. Serra Tico-Tico Deco, R$ 259,90. Promoções até 8 de junho. A cada R$ 250,00 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Conheça na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. 18h50, alô torcedor, um grande e forte abraço. Daqui a pouco o jogo vai começar em 10 minutinhos. Eu já vejo o Mirassol na boca do túnel inteiro de amarelinho, aquele uniforme tradicional da equipe do Mirassol, o Leão. Mirassol Futebol Clube, que hoje está na 8ª colocação com 11 pontos. Guarani vai jogar de verde e branco, predominantemente branco, a camisa branca, calções verdes. Bugrão e Mirassol vem para o gramado no Baião e a Bandeirantes escala os times para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Como é bonito ver a bandeira do verde e branco tremulando mais uma vez em busca da vitória hoje em Mirassol.
Técnico Júnior Rocha escala o Guarani com Vladimir, é o goleiro capitão do time, 89. 3 para Léo Santos, 4 Rayan, 5 Anderson Leite, 7 Lucas Paraíso, 8 Marlon, 12 Lucas Adel, 13 Diogo Matheus, 17 Jefferson, 18 Matheus Bueno, 19 João Victor. Por posição, Vladimir, goleiro, 89. Na lateral direita, Diogo Matheus, 13. A tríade de zagueiros tem Rayan com a 4, Lucas Adel, 12 e também o Léo Santos, 3. Na ala esquerda, Jefferson, 17. Meio campo com Matheus Bueno, 18. Anderson Leite com a 5, Marlon, 8. João Victor, 19. Lucas Paraíso, 7. No banco, Júnior Rocha tem Douglas Borges, 31. Kaique, meia dúzia. Camacho, 14. Pedro Henrique, 15. Reinaldo, 20. Lucas Araújo, 21. Rafael Freitas, 26. Ayrton, 30. Lima, 32. Gustavo França, 33. Bruno Oliveira, 40. E Caio Dantas com a 99. Ação entra em campo com Mirassol. O Leão de Mirassol, comandado pelo Moza, né, que recentemente esteve no Guarani. Alex Muralha é o goleiro, 23. Na lateral direita com a 19, Lucas Ramon. A dupla de zaga tem João Victor, 34. Luiz Otávio, 4. Na esquerda, Varley, 28. No meio, Neto Moura, 25. Danielzinho, 8. Gabriel, 27. 11 para Negueba. 7 Fernandinho e 49 De La Torre. Repeteco do Mirassol, de Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Varley. Neto Moura, Danielzinho e Gabriel. Negueba, Fernandinho e De La Torre. No banco de reservas, à disposição do Mozart, estarão Vanderlei com a 1, Sidney, 12, Wanderson, 33, Gasal com a 3, Alex Silva, 2, Arthur, 15, Miguel, 26, Isaac, 14, Chico, 10, PH, meia dúzia, Diego Gonçalves, 21 e Diego Quirino com a 9. Arbitragem do jogo. O árbitro é sergipano, Fábio Augusto Santos Sá Júnior apita a partida. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo também sergipano Rodrigo Guimarães Pereira. Na bandeira 2 pelo acreano Renner Santos de Carvalho. O quarto árbitro paulista Gustavo Holanda Souza e no VAR o potiguar Caio Max Augusto Vieira. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, eu tô muito preocupado com esse jogo e acredito que o torcedor bugrino tá na mesma vibe, né, como diz aí. Não tá legal. O time do Guarani realmente vive um péssimo momento na competição. É último colocado na Série B. Tem a chance de sair da última colocação? Claro que tem. Venceu o jogo. Aliás, o Guarani, ele precisa rapidamente ter uma sequência de vitórias. Porque senão você não consegue sair lá de baixo. A gente percebe aí, ó. Botafogo ontem tava na lanterna. Foi lá em Londrina, manda de jogo do Santos, pegou o Santos, que é o favorito, né, o virtual líder da competição, foi lá e ganhou o jogo. E é isso que tem que ter o Guarani. Essa percepção de, em alguns momentos, não vai dar na técnica, porque tecnicamente, analisando, jogador por jogador, o Mirassol tem um time melhor. Tem um bom treinador que já está lá há algum tempo, que conhece o elenco. O que precisa o Guarani é correr uma barbaridade, né, e se superar, cada um na sua posição. Bem organizadinho, bem estruturado na plataforma tática, e aí a superação de você, sabe aquele negócio de você correr mais do que o seu adversário? Sabe aquele negócio na hora da bola dividida, você dividir e ganhar a dividida? É isso que precisa o Guarani. Tecnicamente não dá pra gente dizer aqui que o Guarani vai a Mirassol e vai conquistar um bom resultado. Não, mas na dedicação, no empenho, na dedicação, né, na concentração, o Guarani pode sim conquistar um bom resultado. Essa é a minha expectativa, mas eu não estou muito confiante não, até porque a gente conhece a grande maioria das peças escolhidas pelo Júnior Rocha. E você, Tigrão, o que espera para esse jogo fora de casa, lá no Maião, enfrentando um time que todas as vezes agora na Série B que jogou em casa venceu? Qual a sua expectativa, Tiger? Ô, Gleger, muito obrigado. A expectativa é de uma grande dificuldade para o Guarani. O treinador vai tentar fechar a casinha aí com 3 zagueiros, né? Adel, Léo Santos e o Rayan. Vamos ver
quem é que joga no meio, quem é que joga numa beirada, um pouco mais deslocado para a direita, outro para a esquerda. Ele vai soltar aí o Marlon para ser uma espécie de terceiro atacante /meia, mas não tem essa característica. Paraíso e João Vitor, Paraíso mais centralizado e o João Vitor caindo pelo lado esquerdo, com, de repente, o Diogo Matheus, né, sendo cobrado ali para ocupar esse lado direito ofensivamente, às vezes o próprio Marlon, enfim, uma confusão o time do Guarani. Eu gostaria de ver pelo menos o Gustavo França no lugar do Marlon, né? E também gostaria de ver em campo, sem dúvida nenhuma, o Rafael Freitas. Talvez aí no lugar do João Vitor, que a gente tanto pediu a volta dele, mas também não tem produzido. De qualquer forma, são detalhes sutis. Tira um, põe outro, tira o outro, põe um. É muito sutil, porque o elenco é muito nivelado por baixo. Então, quando o elenco é tecnicamente nivelado por baixo, o que pode fazer a diferença é a atitude, né? É um negócio chamado superação. Porque se nós analisarmos em apenas 8 rodadas, o Mirassol já tem 7 pontos a mais que o Guarani e o Mirassol vem de derrota. O Mirassol tem 11 contra 4 do Guarani em apenas 8 rodadas. Então não precisa ficar discutindo muito quem que tem mais elenco, quem que está com mais qualidade, quem que tem mais entrosamento hoje. Não precisa, é o Mirassol. E jogando em casa, o público é pequeno, mas faz uma atmosfera favorável. Então o Guarani vai ter que jogar tudo, vejam bem, tudo o que não jogou até agora na Série B. Mas não é um pouquinho a mais, não. Se ele pegar a média, tem que jogar pelo menos o dobro de qualidade para fazer frente ao Mirassol. Senão vai perder o jogo. Mas e daí? Já perdeu? De forma nenhuma, então nem precisaria ter viajado. É o que a gente espera. Essa superação e cada um correndo 10% mais do que o seu limite máximo. Para tentar, na gana, na voluntariedade, equilibrar algo que na prática já está desequilibrado. Que é, no prato da balança da qualidade, o peso maior é o do Mirassol. Cabe ao Guarani equilibrar esses pratos. Como? Se entregando mais. E não já entrando com complexo de lanterna, porque vamos segurar aqui, vamos fazer só reativamente. O Guarani tem que surpreender o Mirassol. Se atirar para dentro sem se expor, mas jogar futebol. Se optar por linhas baixas, trazendo o Mirassol para cima dele, aí está condenado a voltar da longínqua e quente Mirassol, aí, hoje não tão quente, ainda na lanterna. É um jogo muito duro, mas eu espero, e a gente fala isso sempre, que num momento possa acontecer um algo mais desse time do Guarani que a gente não viu até agora na competição. Tá tudo pronto no Maião e Mirassol, a bola vai rolar, e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz marcante, potente, precisa e vibrante de... Valeu, Tigrão! A bola vai rolar no Maião. À esquerda está o Bugra, à direita está o time do Mirassol, que vai dar a partida. O time do Mirassol inteiro de amarelo, o Guarani, com camisas e meias brancas, calções verdes. O árbitro Fábio Sá Júnior, que é de Sergipe, com meias vermelhas, camisas vermelhas e shorts da cor preta, sinaliza 1 minuto de silêncio. Alô, Aderbal da Brasitone. A Brasitone está de volta. A Bandeirantes assinando a ficha técnica do jogo aqui na RB. Alô, Aderbal, tá ligado conosco, eu tô contigo, você comigo. Valeu, Aderbal, valeu, Brasitone com a gente. Pontualmente 19 horas marcou o 5º sinal. Vai rolar a bola na Bandeirantes e no Maião. Tá tudo certo, o árbitro Fábio Sá Júnior do Sergipe vai apitar, vai dar a partida. O Mirassol vai começar a 8ª rodada, ela tá terminando, mas vai começar para o Guarani e apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série B, 8ª rodada, bola rolando em Mirassol e na Bandeirantes, em FM 85.7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem trabalhando pelo setor intermediário, Neto Moura para a equipe do Mirassol. Entrega a bola, Lucas Ramon devolve aqui atrás. Na 4ª zaga para Luiz Otávio, meteu a bola para Varley pelo setor esquerdo. Varley vai encostar a bola curtinho para Gabriel, estava cercado, marcado pela zaga. Bugrino obrigado a voltar atrás com Varley.
Valesura, Luiz Otávio na quarta zaga, mete a perna direita na bola, levantando forte na ponta esquerda para Gabriel. Ela corre demais que o capitão da equipe da casa e vai para fora em tiro de meta para Vladimir bater na primeira pontada do jogo da equipe da casa, Vladimir. Lançamento em profundidade, buscando o Gabriel, a bola correu um pouco mais do que ele pretendia, linha de fundo. É o primeiro tiro de meta do jogo para o Guarani cobrar. 22 graus a temperatura nesse momento em Mirassol. O Guarani ataca a direita do seu rádio, o Mirassol ataca a esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. Goleirão tá à esquerda, goleirão Vladimir, capitão da equipe do Guarani à esquerda, como se fosse no primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa e você estivesse no tobogã. Ele está no gol à esquerda, atacando o Guarani, portanto no gol do placar eletrônico se o jogo fosse no brincaço. Vem disputando a bola pelo meio de campo o time do Guarani, mas perde a bola, vem na recuperação a equipe da casa, vem pelo meio, tentou descer Danielzinho, desce a bola aqui pelo setor direito, faz a inversão para Lucas Ramon, ultrapassa a linha divisória do campo com 1 minuto e meio, tá 0-0, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Otávio com ela, o time do Mirassol já vai se armando para o câmera ataque, Guarani todinho lá atrás, na defensiva o Bugrão, comandado pelo Júnior Rocha, e vem aí o Mirassol, bola tocada pela ponta direita, vai sair Negueba, vem nela, para tirar o zagueiro, afasta o Jefferson, agora quero ver o contra-golpe, derrubado o jogador do Bugre, ele manda se levantar, tá tudo valendo, então retoma a posse da bola a equipe do Leão. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 2:18 de bola rolando, é o primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes, tá no YouTube, deixa um like pra mim, quanto mais like, mais fortalece a Rádio Bandeirantes nas redes sociais, mais vamos chegar a mais pessoas em todas as partes do mundo, deixe seu comentário também, é importante demais pra equipe de Carlos Batista, bola invertida pelo setor esquerdo, o Arley domina, empurra a bola curta com Gabrielzinho, vai pro solo, leva a mão na perna, forte a chegada do Anderson Leite pra cima dele, hein, Vladimir? Eram dois na marcação, né? O João Vitor apenas cercando, o Anderson Leite acabou chegando mais forte, derrubou ali o Gabriel, já tá ok com ele, ainda dolorido, mas já está em pé, falta para a equipe do Mirassol cobrar. 3 minutos, primeira falta do jogo, loja do mecânico em Campinas, confira e aproveite ofertas imperdíveis, Politriz Angular Lite, R$169, promoções até 8 de junho, fone 19, 33, 70, 25, 50. Atenção, Vladimir, abre o guarda-chuva aí, lá vem embora na sua área ou não? Não, preferiu tocar de lado, Danielzinho abriu, soltando a bola para Neto Moura, colocou agora sim na grande área, levantou no segundo pau, jogada visivelmente ensaiada, chega por baixo para rasgar a zaga do Guarani, tirou Ryan, rebote, voltou lá pelo outro lado, acelera Guarani, vamos Bugre, avante Bugre, pegou Jefferson, a bola tocou à frente, buscando no comando de ataque a presença do Marlon, cortou a zaga amarelinha do Mirassol, desmanchando que era o primeiro contra-golpe para a equipe do Guarani, tá 0-0 o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, Guarani que vem de empate com o Paysandu em 0-0. Mirassol perdeu uma invencibilidade que durava 5 jogos ao ser derrotado pelo Amazonas por 1-0 na rodada passada. Esse Amazonas prega a peça mesmo na galera, não tá nem vendo. 4 minutos, tá 0-0 aqui. E é o Mirassol que vem de novo. Bola pelo lado esquerdo do campo. Atenção, faz a proteção aqui, soltou a bola lateralmente para trás, abrindo para João Vitor. Recomeça mais uma vez a equipe comandada pelo técnico Mozart, que já foi treinador do Guarani, Vladimir Catarino. Já passou pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Exato, saiu no ano passado, né? Durante a disputa do Campeonato Paulista, ele saiu para a chegada na época do Bruno Pivetti. O Mozart tá fazendo um bom trabalho lá. Júnior Rocha gritando muito com a equipe. Tá tentando corrigir o posicionamento da equipe dentro de campo. Tá lá gritando, gesticulando. Sabe que o momento é de muita pressão, inclusive para ele. E o Guarani sai pro jogo, sai com o Diogo Matheus, mas jogou ali no veneno, no perigo total no campo defensivo, vai tentar sair pro jogo, sai pro jogo apertado, mas sai errado, abriu a bola com o Negueba, atenção, Cussurou, sai na marcação do primeiro, vai pra cima, pertinho da meia-lua, ele rola a bola pra Danielzinho, rasga a zaga do Guarani, que perde na sequência, acuado o Guarani no começo do jogo, ela sai pelo setor direito, vem com o Lucas Ramon, toca passe errado, atenção, vem na cobertura o jogador do Guarani, João Vitor, mas a bola volta pra ele ainda, levantará no segundo pau, lá vem o time da casa,
quase, lá vem Mirassol, Fernandinho, pedalou pra lá, pra cá na grande área, rolou pra trás, Gabriel perde o time da batida, ele consegue arredondar a bola tocando pra Neto Moura, voltou pra Gabriel, abre pela ponta esquerda pra Fernandinho, vai deixar a bola pra Sapa o Arley de novo com o Fernandinho, só dá Mirassol, mais de 80% da posse da bola nesse momento, com 5 minutos de bola rolando, domina, prende bola, Fernando, rolou a bola pra o Arley, levanta na boca do gol, atenção, vai sair primeiro da boca do gol, bate Negueba, bate travado, não, bateu direto pra fora, tiro de meta, Vladimir. O Léo Santos chegou ali na cobertura, né, no chute do Negueba, a bola tocou por último no próprio jogador do Mirassol. Linha de fundo, é tiro de meta para o Bugre. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:55 primeiro tempo. Em Mirassol, interior de São Paulo, clássico paulista, duelo paulista dentro da Série B. Mirassol 0, Guarani também 0, Edu. Olha, outro jogo hoje da Série B tem mais tarde, em 20h30 lá na Curuzu, lá em Belém, Paysandu e América Mineiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu já acionar os comentaristas da Bandeirantes, porque o jogo, por enquanto, é de um time só, hein, Tigrão? Só joga o Mirassol e vai apertando o Guarani no começo. É verdade. Guarani com as linhas muito baixas, é tudo que a gente não queria ver, né? Mas aí, às vezes, é a opção de quem tá jogando com a linha baixa. E, às vezes, é circunstância do jogo, porque tem um empurrando essas linhas para trás. E quem é esse um? É o Mirassol. O Guarani está com todo mundo dentro do campo de defesa. Praticamente não tocou na bola ainda depois da linha do meio de campo. E o Mirassol empurrando. Não gosto desse expediente. Claro que pode sair um contra-ataque, mas o Guarani não pegou na bola ainda depois da metade do meio campo. O que mostra uma postura altamente defensiva e ninguém consegue segurar uma pressão dessa daí por 90 minutos mais acréscimos. Tem que marcar importante. Posicionamento, jogar agrupadinho atrás, importante. Mas tem que jogar um pouco também, senão daqui a pouco a casa cai. E vem pela ponta esquerda, falar em casa cair, lá vem Fernandinho, ponta esquerda, levanta no boca do gol, desvio, pra fora do gol! De La Torre tentou, tocou de cabeça, Vladimir vai nela, com a ponta dos dedos. Ela tinha endereço certo. Escanteio para o Mirassol, Vladimir. O Vladimir nem tocou na bola, viu, Roger? Ela desviou no Léo Santos. Antes que fosse para a direção do gol, o Vladimir caiu, mas não conseguiu impedir que ela saísse. Primeiro escanteio do jogo é para o Mirassol cobrar. Levanta o guarda-chuva aí, abre, guarda-chuva, Vladimir. Lá vem ela, 8 minutos. É escanteio para a equipe do Mirassol. Só deu Mirassol até aqui. Momento de muita expectativa. Primeiro escanteio do jogo. Vai para a cobrança o time do Mirassol. Daqui para lá, gol da esquerda, parte, levanta a bola no segundo pau. Subiu de cabeça, afastou a zaga do Guarani. Rebote, volta para a equipe amarelinha. Bola colocada na grande área, atenção. Vai sobrar, tentou bater pro gol. Gabriel bate espirrado e vai sair do outro lado em bola para a equipe do Guarani. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Aí você vê, a bola vai para fora, você olha pro repórter, o repórter faz assim, ó. Ó, sim. Desvio, que eu vi desvio. Falei, nossa, foi uma defesaça do Vladimir que eu nem vi. Eu não tive dúvida. Confiei no meu repórter e já narrei defesaça do Vladimir. Essa daí ele tinha que, ao invés de fazer esse toquinho com a mão assim, teria que bater a mão umas 3 vezes na barriga. Aí você vai falar, opa, bateu na barriga do Beck. E para nossa honra, orgulho e alegria, lá no Triângulo Mineiro, na linda Uberaba, estão nos ouvindo lá. Cláudio Zaidan, já recebi a mensagem aqui, e Manuel Zaidan, uma fera. Estão curtindo a sua transmissão, Roger. E sou ouvinte diário de Cláudio Zaidan e do Manuel Zaidan. Um grande e forte abraço ao Triângulo Mineiro. Essas feras do rádio estão lá nos acompanhando, dando prestígio da audiência à Rádio Bandeirantes de Campinas. Nós agradecemos, isso aumenta a nossa responsabilidade. Troca passes aí, a equipe do Leão aqui no centro do campo. Vem com ela dominada, Neto Moura pisa na bola. Faz a inversão lateralmente para Luiz Otávio aqui atrás na quarta zaga. Domina o time do Mirassol. Tá 0-0 com quase 10 minutos de bola rolando. Sicredi do Segura Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 10
10 minutos, primeiro tempo. No Maiama e Mirassol, 0 Mirassol, 0 Guarani, Edu Pinheiro. Olha, Libertadores, jogo atrasado lá no Chile, em 21 horas, começando Huachipato e Grêmio. Bandeirantes, comigo, você está ligado no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Já quero ver o Gleger do jogo, que o time do Mirassol vai trocando passes, tem uma posse de bola incrível, mas não teve uma chegada ainda tão forte. Vamos ver agora esse ataque da equipe do Mirassol, que trabalha com o Lucas Ramon, se apresenta para receber a bola aqui pelo setor intermediário. O Danielzinho, ele devolve a bola para Ramon, vai tocar a bola no campo de ataque, tocou forte para De La Torre, o artilheiro dos caras, e escora a bola para Fernandinho pelo lado esquerdo, 2 a marcá-lo. Atenção, e escorou lateralmente para o Wardey. O Wardey procura pelo meio a presença do jogador intermediário, que é o Neto Moura. Neto voltou a bola pelo setor esquerdo, o Arleco era dominada, na verdade, por Dateu. Fernandinho se desequilibra, o último toque foi Bugrino, é lateral para a equipe da casa bater. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E aí, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, 0-0. Deixa eu mandar um grande abraço ao Cláudio Zaidan também e ao Manuel. E eu era um ouvinte assíduo dele quando eu morei na Coreia do Sul por quase 3 anos. Ficava ouvindo o Zaidan lá nas madrugadas da Coreia. Monstro sagrado, que privilégio tê-lo aqui com a gente, né? E olha, o Roger, o Mirassol, o Guarani faz um jogo espelhado na parte tática, né? Mas você vê a qualidade, a diferença da qualidade da saída de 3 da equipe do Mirassol, né? Das profundidades, das metidas de bola, do passe. O Mirassol, ele tem mais posse de bola justamente pela qualidade. Olha, entra, tenta pelo um lado, fecha, volta, recompõe, né? E com isso, o Mirassol fica com a bola, desgasta a equipe do Guarani, que corre extremamente errado, né? E está mais próximo do gol. A qualquer momento o Mirassol pode abrir o placar. O Guarani não faz um bom jogo. E na minha opinião está muito recuado. E aproveita que você está mandando um abraço, manda um grande abraço ao fã do Tigrão, que é o mascotinho da Linense, que mandou aqui, que está ouvindo e está muito preocupado com o jogo, viu, Tigrão? Mascotinho é fã da Bandeirantes, hein? O mascotinho vai lá pra você, o que ele gosta de um vinho é brincadeira, hein? Mas quem não gosta, né, Tigrão? Essa aqui é a fase que a gente... No frio, né? Essa é a fase que a gente usa o saca-rolha mesmo. Mas com moderação e com parcimônia. Com parcimônia e degustando, que é o mais importante. O vinho pede degustação. Não vai encher a cara de vinho, não. Aliás, não pode encher a cara de nada. 12h56. Mirassol de novo com a dominada. Luiz Otávio faz inversão para João Vitor aqui no grande círculo. Essa é a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guarani lanterna com 4 pontos. Tem que vencer uma fora de casa, Guarani. Se vencer hoje pode sair do Z4. Mas que ataque é o Mirassol. Vem com Fernandinho. Rola a bola para o capitão Gabriel. Volta com Fernandinho. O lado esquerdo deles é muito bom. Vem na caça, vem na marcação. Sai na marcação. Camisa 8 do Guarani, Marlon. Prefere Fernandinho cavar a bola, levantando para o ataque, buscando o De La Torre. Tira a zaga do Bugrina. Rebote, volta para João Vitor. Tenta ajeitar de cabeça. O árbitro do jogo só marcou uma falta até agora. O jogo é o seguinte, 81% de posse para o Mirassol. Contra, evidentemente, 19 do Guarani. 3 finalizações do Mirassol, sendo um escanteio. 2 faltas no jogo até aqui, as 2 cometidas pelo Guarani. Eu falei uma, mas são 2. Um jogo que realmente vem se apresentando morno, mas com o Mirassol muito mais superior do que a equipe do Guarani. E vai tentar chegar nos contragolpes, como agora. Lá vem Jefferson, ponta esquerda, atenção. Saiu na boca do gol, engatilhou, bateu. Defendeu Muralha. Ele toca para Marlon, Jefferson no contra-toque, o Marlon finaliza. Um balaço para a defesa de Alex Muralha, hein, Vladimir? Pouco aparece, ou quase nada aparece o Guarani, mas quando chega, chega com perigo. Marlon arriscou de longe, Muralha. A bola parecia que ia pra fora, mas ele não quis saber de brincadeira, não espalmou linha de fundo. Escanteio para o Bugre. E o próprio vai para a cobrança. É de lá pra cá, pertinho da fúria, pertinho da torcida bugrina que foi até Mirassol. Quem diria? Guarani lá atrás, sofrendo, acuadinho, veio pro contragolpe, que patada do Marlon já. A nota da defesa como o Gleger Zorzin partiu, o Marlon levantou de novo, Alex Muralha vai no segundo andar e pega. Gleger, grau de dificuldade, o conceito da defesaça do Alex Muralha, hein, Gleger? Cara, que chutaço do Marlon, hein? Surpreendendo ali, mas o Muralha, que é um baita de um goleiro experiente, foi lá e fez uma grande defesa. 7,98.
7,98. Quase 8, Tigrão. Uma defesa, nossa, no nível da do Gordon Banks contra o Pelé em 70 no México. O Muralha já tinha tomado o gol e aí destomou e a bola foi alta e caiu no ângulo. É os novos critérios, viu, Tigrão? Novos, mas 7,98 eu vou pedir para descer do caminhão. 7,98. Essa vai estar depois no apito final. Você vai ouvir de novo com o nosso Edu Pinheiro. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre os sabores da linguiça Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 16, primeiro tempo. José Maria de Campos Maia em Mirassol, 0 para o Mirassol, 0 para o Guarani, Edu. Olha, é o seguinte, hoje jogo atrasado também na Sul-Americana, 21h30, é na Bolívia, Tomayapo e Internacional. Rádio Bandeirantes. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lucas Paraíso vem com ela dominada pela equipe do Guarani. Pediu uma falta, o árbitro não deu. Recuperação da equipe do Mirassol. Danielzinho vem com ela dominada para o campo de ataque. Placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Guarani sem vencer a 3 rodadas. Uma vitória em 3 jogos é muito pouco, Bugrão. Tem que agredir mais, Bugrão. E aí vem o Arley tocando a bola para Danielzinho. É o time do Mirassol, do Mozart, que vem para o campo de ataque. Devolve a bola de novo pelo lado esquerdo do campo. Fernandinho pede no campo de ataque. Pediu, recebeu, mas ele estava marcado. Retrocedeu a bola para Danielzinho. Lateralmente com o Neto Moura. Soltou a bola à frente no comando para Negueba. Meteu de primeira. Frente para Gabriel Rosga, zaga ao Viverde tira dali. A bola cai aqui no campo defensivo, praticamente com o Lucas Ramon, que recomeça o jogo para a equipe da casa. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente requintados e equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Vladimir melhorou demais o público, e quando a bola rolou não tinha ninguém praticamente, agora o público já deu uma melhoradinha. O pessoal tava na lanchonete da Tia Mara, né, que fica bem em frente ali ao estádio, tomando um chocolate quente, e quando se aproximou o horário do jogo, todo mundo decidiu entrar. Roger. Olha só que tá no Z4 dos públicos, Vlad. Tem o 4º pior público da Série B, com uma média horrível de 1.858 pagantes por jogo. É que a lanchonete da Tia Mara é pequena, não cabe muita gente. Não, mas era da Tia Mara, viu? Não é mais, não. Mudou o controle acionário? É, a primeira vez que eu fui lá, ela era a CEO, né? Agora já é a Vó Mara. A lanchonete da Vó Mara. Tá precisando fazer umas promoções, aquele refrigerante maravilhoso que tem lá no Iga também, o Cotuba, né? Pra pessoal chegar mais no estádio, porque o público lá é ruim demais, hein, Vladimir? Mas o refrigerante lá é outro, viu? Não é o outro? Cotuba, não, é o Poti, né? Poti? Poti. E o público chegou e hoje capaz de a gente ter um público melhor do que a média que o Mirassol apresenta. E vem Bugrão, João Vitor, escapou, engata uma quarta, rolou lateralmente para Marlon, vamos Bugre, avante Bugre, Marlon passa na marcação, já abriu devolvendo para João Vitor, devolveu pro lado esquerdo, bateu pro gol, Jefferson fora pela linha de fundo, mas estava parado o jogo, marcado impedimento pelo Rodrigo Guimarães Pereira, também sergipano, Vladimir. Quando da devolução da bola do Marlon ali pro João Vitor, ele estava em impedimento, o Jefferson bateu forte, mas o lance já estava impugnado. 18h57, bola rolando, esse é o primeiro tempo. Roger. Tá 0-0, chamou, falou. Rogério, seguinte, interessante a estratégia do Guarani, porque na verdade o Mirassol tem toda a posse de bola do mundo, mas ele não estou praticamente nada até agora. E o Guarani já chegou com perigo 2 vezes. Qual é a estratégia? Todo mundo praticamente, olha, como nesse momento, da intermediária para trás. Mas quando rouba, o Guarani não tá com nheco-nheco, aquele negócio de toca de ladinho e sai tocando até perder a bola. Não, pega e sai em velocidade vertical. E já pegou 2 vezes no contra-ataque. Até agora, interessante, tem que fazer mais essa saída rápida, né? E talvez subir um pouquinho só a marcação para não ficar tão afundado lá atrás. Mas interessante o contra-ataque do Guarani, veloz o João Vitor, veloz o Lucas Paraíso e veloz o Marlon, que faz um dublê ali entre o terceiro de meio campo e o terceiro do ataque.
Rocha Autopeças, sempre oferecer o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Pegaram o Anderson Leite, falta na saída de bola, é bola para a equipe do Guarani bater no campo defensivo em Mirassol. 20 minutos passados do primeiro tempo, 0 para o Mirassol, 0 para o Guarani, Edu. Amanhã começa a decisão da Copa Nordeste, 20h30 no Castelão, Fortaleza e CRB. E o jogo da volta é domingo, 16h30 no Rei Pelé. Bandeirantes. Um abraço aqui, Luiz Carlos Souza, Luiz Miranda, Laércio Nascimento, Lucila Iabico, Gilberto Ferreira de Paula, Jorge Marçom, Valdemir Mercúrio, Márcio Mourão e Jorge Marçom, algumas das pessoas que estão interagindo no chat no YouTube da Rádio Bandeirantes. Vai lá, que lá o bicho pega. Deixa eu deixar meu like aqui, porque eu não tinha deixado o like ainda. Tá aqui um joinha para transmissão. Muito bem, deixa o seu like para mim também. Já temos 78 likes, mas temos 300 pessoas assistindo, uai. Ué, se todo mundo que tá assistindo deixar um like... tá batendo, hein? Vamos subir. Se chegar a 100 likes, sai o primeiro gol do Guarani. Desafio feito e aceito. Deixa o like aí pra mim, pois não, Glegaço? É comigo aqui. Ô, Tigraço, vai lá. Nada de 3 volantes, hein? 3 zagueiros, mas bem pronunciados. O Léo Santos no meio, o Rayan do lado esquerdo e o Lucas Adel... Aliás, o Rayan do lado direito e o Lucas Adel do lado esquerdo. Inclusive, quando o Guarani pega a bola, os volantes saem, vão pra cima com tudo. E vem aí o Mirassol. Atenção, falha a zaga do Guarani, vai pra infiltração. Chegou na boca do gol, Negueba tocou, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Danielzinho do Mirassol! Coração entra em campo com Mirassol. Falha de Rayan. Perde na corrida, na marcação para Danielzinho. O volante barra meia recebe a bola escorada pela direita de cabeça. Penetra na área. E aí Muralha nem esperava a falha assim do seu companheiro de defesa. Ficou fácil para bater pro fundo do gol. Danielzinho não perdoa. Danielzinho marca. Mirassol 1, Guarani nada. O que vale é o detalhe com Thaí Vladimir. Aí não adianta 3 zagueiros, 8 volantes, 15 laterais, né? A bola foi enfiada da zaga, foi lançada da zaga, o cabeceio foi pro meio da área e parecia estar tranquila pro domínio da defesa com o Rayan. Mas o Rayan deixou a bola quicar e aí não conseguiu alcançar nem a bola e nem o jogador que fez o gol, Danielzinho. Com toda a tranquilidade do mundo, cara a cara com o goleiro Vladimir, ele mandou pro fundo das redes, marcando o primeiro gol do jogo, 1-0 para o Mirassol. É, Guarani, mas que falha do Rayan. Agora vai tentar chegar a marcação do empate. Matheus Bueno vira a bola pela direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus abre a bola, ponta direita, vem para pegar João Victor. Toca nela por último, jogador do Mirassol. Não, bateu no João Victor. Saiu lateral para a equipe da casa bater. Sicredi no Segura Consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 1-0, Mirassol na frente, Gleger Zorzin. Ô Roger, tem um ditado que diz, aliás, um ditado muito antigo, né? Desde a época lá quando o Tigrão jogava bolinha de gude lá no quintal da casa dele. Que é, em guerra avisada morre quem quer. Todo mundo sabe que o Rayan não tem velocidade, né, cara? Eu falei isso hoje na televisão. Dá pra ver o duelo Danielzinho, Rayan? Dá pra ver ou não? Olha aí, nós vimos. E vem de novo, Danielzinho rolou pra Fernandinho, lado esquerdo, ninguém marca, eles entram, parece treino, bate pra trás, tira a zaga do Bugre. Essa minha narrada aqui é pra ilustrar o que você tava falando, viu? Vai ser o jogo todo assim, cara. Vai ser o jogo todo assim, o Guarani não tem velocidade, né? Não tem posicionamento, tá meio desorganizado. E essa estratégia de ficar atrás esperando o time adversário é uma estratégia suicida. Mas o Guarani deu 2 escapadas. Cara, é suicida. Não dá pra você ficar o jogo todo assim. Primeiro que você vai desgastar. E segundo, que a qualquer momento, olha aí, uma escapada vai tomar o gol. E agora? Agora continua atrás? Tá perdendo o jogo de 1-0. Então, estratégia suicida e em guerra avisada morre quem quer escalar o Rayan.
25, a marca do eletrônico da Bandeirantes apontando 25. O tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 25 primeiro tempo. Danielzinho fez. Mirassol 1, Guarani nada. Edu. 21h30, outro jogo encerrando a 8ª rodada lá na Curuzu, em Belém, Paysandu e América Mineiro. E agora segurem-se todos na poltrona, porque o Mirassol virou uma metranca. 4 chances criadas depois do primeiro gol e tem escanteio a equipe amarelinha, Vladimir. Tá animado, né? Tá vendo que é possível marcar mais gols. Negueba bate o escanteio, Roger. Negueba vai para a cobrança de lá para cá, gol da direita, gol da esquerda. Vai se preparando, Vladimir, pelo jeito vem chumbo grosso para cima da sua meta. Vai Negueba pra bola, levantou, subiu no primeiro pau, a zaga Alviverde tirou, rebote, voltou pra Diogo Matheus, engata uma quarta, já botou o Marlon pra correr, o Marlon contra 3 contrários, aí é injustiça, perde a bola, retoma a equipe de Mozart, vencendo pelo placar de 1-0, e na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mirassol como mandante, iniciou a rodada com a 6ª melhor campanha, conquistou 9 dos 11 pontos no Maião. 9 dos 11 pontos que tem foram conquistados no Maião. 3 vitórias em 3 jogos. Tá indo para a 4ª vitória em 4 jogos, 100% em casa. O Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para e-mail seleção@iga.com.br. Vamos ver esse ataque do Mirassol, já chama o Tigrão. Bola com o 25, Neto Moura, escora a bola para o Lucas Ramon, setor direito. Vai abrir de novo com o Lucas Ramon, com o Neto Moura, digo. Atenção, ele abre para o Negueba, ponta direita, coloca na grande área, Léo Santos. Fica acuado para sair para o jogo, tem Jefferson ao seu lado. Rasga dali, botando a bola para fora. Roger. Cedendo lateral para a equipe do Mirassol. Chamou, falou. Destacando que essas 3 vitórias do Mirassol jogando em casa, em todas ele fez mais de um gol, né? Em nenhuma delas marcou apenas um gol o time do Mirassol. Renan Fortuna, Jonatas. Alô, Jonatas Cardoso, chegou em casa, meu filho. André Onish também com a gente aqui. Robson Vitoriano e essa grande massa que está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tiger, que vida dura para o Guarani. O Mirassol chegou com tudo depois do primeiro gol. E o pior dos cenários que a gente poderia imaginar era isso, né? O Guarani tomar o gol antes da metade do primeiro tempo. Tomou ali no limiar dos 50% de jogo no primeiro tempo, 22 minutos. Deu 2 contrapontadas interessantes. A grande defesa do jogo até agora é do Muralha. Então o Guarani também tratou de ter uma estratégia. Mas a gente dizia, tem que sair um pouco mais. Tá marcando da intermediária para trás. Aí uma bola que entra aérea e ela é cabeceada, né? No segundo toque com relação ao ponto do lançamento. E ela cai entre o Ryan e o Adel. Só que ali era a posição, pelo que está formatado, era o Léo Santos, né? Ali era o Léo Santos. Estava mais centralizado. E aí, o Ryan tá marcando mais do lado direito, estava meio desarrumado. Caiu entre os 2 canhotos, o Ryan e o Lucas Adel. Só que tem um detalhe, estava mais perto do Ryan. Aí um pensou que o outro ia, o outro pensou que o companheiro é que ia. E quando o Ryan foi acompanhar o Danielzinho, que é muito bom jogador, ele vem de trás, como elemento surpresa. Para mim é o melhor jogador do Mirassol, não é porque fez o gol, não. Eu já ia chamar a atenção para isso. E aí quando ele dá o tapa na frente, o Ryan ficou uma légua atrás. E aí, cara a cara, não teve o que fazer o Vladimir. Esse é o pior cenário. Por quê? Porque se a estratégia era marcar atrás e contra-atacar, agora perdendo tem que sair. E aí, ao sair, tudo que foi combinado na preleção, nos treinamentos, cai por terra. E fica um olhando para o outro olhando para um e todo mundo perdido. O Guarani tem que tentar empatar logo para retomar a estratégia, mas não marcando tanto atrás. Se não, toma o segundo ainda no primeiro tempo. Loja do Mecânico em Campinas, confira e aproveite ofertas imperdíveis. Serra Tico Tico Deco, 259,90 centavos, promoção até 8 de junho. Fone 19 33 70 25 50.
Meia hora de futebol, esse é o primeiro tempo, 1-0 vence o Mirassol. Bola dominada no meio de campo por Matheus Bueno para a equipe do Guarani. Enfim, o Guarani vai ter a possibilidade de trocar no mínimo 5 passes. Bola já enfiada lá pelo lado esquerdo do campo com Jefferson, retrocede a bola tocando para Léo Santos. Léo Santos vem aqui na cabeça do grande círculo, pisa na bola, entrega a bola curta para a presença do Matheus Bueno, volta com Léo Santos. O Guarani troca passes, mas tem dificuldade de entrar. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Bola já foi invertida para Diogo Matheus. Diogo vê a possibilidade de soltar a bola para Léo Santos. Léo Santos abre os braços, procura lateralmente. Ryan toca para ele. Os dois falharam no primeiro gol, segundo o Tigrão. 1-0 para o Mirassol. Gol marcado pelo Danielzinho aos 22 do primeiro tempo. Bola com o Matheus Bueno de trivela. Botou para correr à frente o Marlon. Sai no bico esquerdo da grande área para tentar pegar a bola. Tira a zaga amarelinha. Rebote, volta para Léo Santos. Aqui o Guarani vai reconstruir o seu ataque mais uma vez. Sicredi do Segura Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. No chão caído, Danielzinho leva a mão ao rosto, mas o cartão amarelo é pro Mirassol. O que aconteceu por lá, Vladimir? Confusão do Matheus Bueno com o Danielzinho e depois tomou as dores ali o camisa 11, o Negueba, foi reclamar e ele tomou cartão. Vamos ver se o árbitro deu o cartão amarelo também pro Anderson Leite. É o jogador que estava no lance. Então 2 cartões aí no lance. Anderson Leite, camisa 5 do Guarani, e o Negueba, 11 do Mirassol. Abraçando a Patrícia, o Márcio Mourão, Flávio RCZ, o Paulo César. E essa galera toda aqui comigo no chat do YouTube hoje está bombando, tá demais. Deixa o seu like para mim. Deixa eu ver. Vou passar aqui no likeômetro. Tá quase chegando a 100, mas a gente tem quase 400 pessoas assistindo, uai. Todo mundo que tá assistindo aí, deixa o like pra mim. Cartão amarelo para Anderson Leite, cartão amarelo, tá amarelado. Volante da equipe do Guarani, agora vai se levantando, camisa 8, autor do gol, Danielzinho. Loja do Mecânico, nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar, confira na rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara, em Campinas. Bola em jogo, mais uma vez, vem Bugrão. Matheus Bueno inverte a bola, tá livre, Diogo Matheus pela direita. Pode ser um grande ataque do Guarani. Vamos lá, Bugrão, confiança. Tá na hora do jogador aparecer, tá na hora de sentir o peso dessa camisa campeã brasileira. Tá na hora de ir pra cima, chamar a responsa. Tá perdendo mais uma, lanterna do campeonato. Tem que agredir, tem que ir pra cima. Tá na hora de vencer. E vencer fora de casa é importante demais. Mas aí falta aquela confiança. Ela chega pro Marlon. Em vez de ajeitar, não consegue ajeitar pela esquerda, a bola retomada mais uma vez para a equipe do Mirassol. Tem que ir para cima, tem que pressionar, porque o Mirassol faz isso mesmo vencendo. O Guarani agora vai apertando. A saída de bola lá pelo setor direito do campo defensivo. Lucas Ramon bate em cima do camisa 8. Marlon ganha arremesso lateral. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 33, já o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. Guarani que é o pior visitante. Nenhum ponto somado em 3 jogos até o início dessa rodada. Levou 7 gols, fez apenas 1. Agora atualizando, em 4 jogos, nenhum ponto, levou 8 gols, não marcou, aliás, marcou apenas 1. Ainda é cedo, mas é a 8ª partida do Guarani no campeonato. Em 5, o time não marcou gol. Em 5, sem balançar as redes. 33 de bola rolando. Bueno começa a aparecer um pouco mais como o cara que pega a bola da defesa para levar para o ataque e faz isso com muita maestria. Tá voltando, quem sabe, aos bons momentos. É difícil, né? Só um jogador luzir no meio de campo, é muito complicado. João Vitor, ele devolve a bola para Diogo Matheus, aqui pela direita. Bueno tá aí, tá aparecendo. Pega a bola, tocou à frente com o João Vitor, volta com o Bueno. Triangula a jogada com o Anderson Leite. Atenção, ele usa a perna direita, soltando a bola para Jefferson. Lá do outro lado se desmarca à frente o Marlon. Ele prefere tocar a bola à frente para o comando. Tá à frente pedindo o Lucas Paraíso. Pede o escanteio, outro marca tiro de meta, Vladimir. Ficou pedindo o Lucas Paraíso, até desistiu da jogada achando que ela iria sair para escanteio, mas o árbitro confirmou apenas o tiro de meta. Tiro de meta para bater a equipe da casa através do goleiro Alex Muralha, que fez uma defesaça no chute de Marlon ainda no começo do jogo. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br.
Domina pelo lado esquerdo do campo o time da casa. Lá vem o Mirassol. Fernandinho costura. Vai afunilar a jogada. Toca para Neto Moura. Neto abre para Luiz Otávio pelo setor esquerdo. Marca de 35. Devolve a bola soltando para Gabriel pelo lado esquerdo do campo. Afunila um pouquinho mais para Gabrielzinho. Voltou a bola aqui no meio. O jogador do Mirassol, quando foi dominar, caiu. Mas mesmo assim o time tá levando sorte, tá numa boa fase, ficou com ela, abriu com Luiz Otávio e segue o time de Mozart no campo de ataque. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Alô, Márcio Nogueira, um abraço pra você, tá acompanhando a gente, alô, Noêmia. Pessoal no YouTube, pra vocês eu confirmo 35, primeiro tempo. No Miami, o placar Bandeirantes é este, Mirassol 1, Guarani 0, Edu. A equipe que mais cresceu ultimamente na Série B foi o Avaí. Avaí 5 vitórias consecutivas, o Avaí é vice-líder com 16, o líder é o Goiás com 17. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, arrepiando na faixa estendida em 85.7. Alô, Aderbal da Brasitone, um grande abraço. Tá de volta com a gente na lista de patrocinadores mais importante do rádio esportivo do Brasil. Brasitone com a ficha técnica aqui na Bandeirantes, um grande e forte abraço. 36 minutos, diga! Voltou o Miele. Aderbal tá a cara do Miele, cara. Igualzinho. Isso é bom ou ruim, Tigrão? É bom, né? Bonito, Miele foi um né? grande apresentador, né? Bonitão, Miele. Já morreu o Miele, né? Já morreu. É uma pena. E o Tigrão? Ele apresentava um programa chamado Coquetel, um programa legal demais. Roger. Pois não. E o Tigrão, cada dia mais a cara do seu peru da escolinha do professor Raimundo. É sensacional. Nossa. Ô Gleg. Cuidado, ó, o horário não permite. Não, cuidado. não, Tigrão, calma. Calma, Gleg. pô, Tigrão. Para com essa emoção com o peru, pô. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha pra Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. Esse é o futebol que descontrai, que alegra você. A fase não tá boa do Bugrão, mas aqui está a Bandeirantes para informar e descontrair nessa noite de terça-feira. Falta em cima do 7, falta em cima do Fernandinho. Do João Vitor, né? O árbitro. João Vitor? O João Vitor cometeu a falta, o Fernandinho pediu o cartão, o árbitro disse que não, apenas marcou a falta, Mirassol já cobrou. Rocha Autopeças, sempre oferecer o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Marco Mariano tá perguntando que ninguém entrevista Ricardo Moisés. Ele ganha salário do Guarani, precisa explicar, futebol Guarani, ele manda no Guarani. Tá aqui. Tá bronqueado o Marco Mariano e o chat pegando fogo, quase 500 pessoas nos ouvindo pelo YouTube da Bandeirantes. Que satisfação, muito obrigado. Guarani, vamos reagir para essa grande massa que acredita em você, que torce, que ouve a Bandeirantes, esperando a marcação hoje do seu gol de empate, quem sabe a virada. 38 minutos e parte pela ponta esquerda lançado o Marlon, forte demais o passe. Desse jeito, nem que tivesse turbinas, não pegaria o Marlon. Tigrão e o jogo, 38, 1-0, Mirassol segue na frente. O Guarani não consegue sair, né? Parece que ele tem a exata noção da sua limitação. Ele não consegue sair, tomou o gol e continua atrás. Eu vejo o Paraíso, que joga com a camisa 7, Lucas Paraíso, que é esse menino que veio lá da Portuguesa, e que é veloz e tal, ele cercando, quando o Mirassol sai com a bola. O Guarani, esse é o jogador mais adiantado, ó, presta atenção nesse momento. Ele vai dar o bote dentro do campo defensivo do Guarani. Então o Guarani não consegue sair, não consegue evoluir. Agora tem uma falta perigosa para o Mirassol. É preocupante. Eu não consigo ver poder de reação, pelo menos até esse momento. Tomara que isso mude, mas eu não consigo ver poder de reação no time do Guarani. 39 minutos, Vladimir. Pegaram o De La Torre, hein? Ficou bravo o De La Torre, né? Cobrou ali um cartão, a falta mais forte foi cometida pelo zagueiro Ryan. Aliás, quem estava no lance era o Léo Santos. Agora o Mirassol vai mandar a bola lá pra área, Roger. É bola pra área do goleiro Vladimir. Abre o guarda-chuva aí, garoto. É falta contra a sua área, tá organizando a defensiva. A charanguinha do Mirassol tá lá fazendo a festa. O público melhorou demais. O público veio, tá na hora de aparecer também. O time tá bem, tá no G10. 8ª colocação, tá chegando agora a 14 pontos.
na Série B do Campeonato Brasileiro. São 4 compondo a barragem, mandando o goleiro Vladimir. O capitão Bugrino está orientando a sua barreira. É falta quase 40 minutos. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. 40 minutos, marco eletrônico da Bandeirantes. Vai tomando distância Danielzinho para fazer a cobrança. Tá mais para a direita o goleirão, hein? Tá protegendo o canto esquerdo com a barreira, tá mais para a direita, ele tá ainda consertando a posição da barreira. Um teatro danado, uma demora, agora autoriza o sergipano. Jogada ensaiada, bola à frente para pintar o gol, defendeu! Vladimir na escapada do Negueba, jogada ensaiadíssima, hein, Vladimir? E bem ensaiada, né? Porque o Negueba surgiu cara a cara com o goleiro Vladimir, mas não pegou em cheio na bola. Ficou para a defesa do goleiro Bugrino. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente requintados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas girando o placar para você, 40 minutos, primeiro tempo. Quase 41, Mirassol 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Libertadores, sorteio ontem, oitavas de final. O Atlético Mineiro vai pegar o São Lourenço da Argentina. O Fluminense aguarda o grupo do Grêmio. São Paulo pega o Nacional do Uruguai. Tem confronto brasileiro, Botafogo do Rio, Palmeiras. E o Flamengo vai pegar o Bolívar. Alô, torcedor, tô aqui no microfone mais forte do rádio esportivo do interior brasileiro. Estou na... Com comando de Carlos Batista, anunciando para amanhã, na hora do seu almoço, tem CH, o bate pesado 11h30 com nossa área. E mais tarde, grande programa esportivo da Bandeirantes, o Esporte em Debate. Carlos Batista, das 5 da tarde às 7h30 da noite. Pogrão vem pela direita, levantamento, Diogo Matheus cruzou toda a extensão da grande área e sai do outro lado. Se esforça para pegar, mas não pega o Jefferson. É lateral para a equipe do Mirassol bater do outro lado. Loja do Mecânico, confira e aproveite ofertas imperdíveis. Politriz Angular Lite, R$ 179. Promoções até 8 de junho. Fone 19 33 70 25 50. Gleger Zorzin, terminando o primeiro tempo, o Guarani dá raras pontadas, às vezes pela direita. Aquele ímpeto do contra-ataque Bugrino, que quase originou o gol com o Marlon, já não se vê mais. Que venha um intervalo logo, hein, Gleger Zorzin? Até para se organizar, né? Porque o Guarani, o panorama do jogo é o mesmo. O Mirassol tem a posse de bola, o Guarani tem lampejos ali de jogada, como essa agora, né? Mas tem que se desfazer da bola porque o bloco não está acompanhando, né? Então desce lá os atacantes, os meias estão afastados, tá muito dispersa as linhas do Guarani. Por isso que não consegue evoluir. Evoluiu naquela jogada, num contra-ataque, né? Que o Muralha fez uma grande defesa, mas só. O Guarani realmente não fez um bom primeiro tempo e tá 1-0, poderia estar mais até, mas Mirassol também deu uma tiradinha de pé. E aqui saiu uma placa de grama de aproximadamente 8 quilos. E tem escanteio a equipe do Guarani para bater, Vladimir. 8 quilos é muita grama, hein? Vem o Diogo Matheus na cobrança. 43, quem sabe na bola parada. Diogo Matheus, de lá pra cá, parte e levanta a bola no segundo pau. Saiu todo mundo. Ela caiu ainda com Léo Santos na grande área, ajeita pra fora da grande área com Jefferson. Coloca certinho na área, garoto. Colocou, subiu João Victor pra tirar. Rebote, volta pra Marlon, é para o Bugre. Avante Bugre, bola sobrou pro setor direito com Diogo Matheus. Marlon se desmarca à frente, Diogo Matheus coloca no segundo pau. Subiu de cabeça, Luiz Otávio pra tirar. Rebote, volta para o campeão brasileiro. Bola escorada pra Matheus Bueno. Vamos, Guarani. Acelera na reta final do jogo no primeiro tempo. 43, mas que inversão de bola cretina, safada. Que é isso, Vladimir Catarina? A fase não é legal, né? Diogo Matheus. Bola dominada na cabeça do grande ciclo. O cara inverte desse jeito aí, cara. Foi mandar a bola do outro lado pro Jefferson, às costas dele, linha de fundo lateral pro Mirassol. Depois o jogo na Bandeirantes tem o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Tem apito final. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Apito final com Germânica. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos,
seguros.com.br. Com a assinatura de Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é ter um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Com Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Apito Final com Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 193370 Mais dois. Roger. Vamos a 47. Levantou a placa aqui o quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza de São Paulo. Aliás, o trio é sergipano. Só o quarto árbitro é paulista, o VAR é do Rio Grande do Norte. Se o jogo é entre paulistas, por que a arbitragem não é paulista, hein? Gastar com passagem, essa coisa toda pra tanta gente vir de fora. Pois não, Gleger? Não, só pra dizer, aquele lance narrado por você da virada de jogo... fiquei bravo, hein? Eu acho que foi o Matheus Bueno, né? Que deu uma virada ridícula. Foi o 18. Foi o 18. Que foi o Jefferson. A vontade que foi o Jefferson pra tentar recuperar a bola, hein? Cara, ele tropeçou na bola. Ele pisou na bola, saiu com bola e tudo. O passe foi horroroso, tá? Mas o Jefferson, meu Deus... A gente perde a paciência, cara. A gente torce pra que o time engrene, essa coisa toda. Mas não adianta, vai trocar presidente, técnico e tal, pro cara chegar e fazer uma mercadoria dessa aí numa inversão de bola fácil. Por isso que é lanterna, né? Tem que analisar essas coisas também, né? O torcedor fica bravo aqui, o chat pega fogo e fala, vai atrás desse, daquele, mas o cara que dá um passe desse não é um presidente. O cara que dá um passe desse não é o técnico. Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, né, Roger? Mas é o que contrata, né? Tudo bem, mas não dá pra apresentar, não. O cara o que contrata e o que escala. Exatamente. Tudo bem, só que o Matheus Bueno, onde já se viu o cara dar uma... Ele nunca fez isso. Esqueceu o futebol, é a fase dele. Eu lá no Botafoguinho Boca de Litro, que era o time que a gente tinha, né? No Botafoguinho Boca de Litro, eu era o 8. Eu nunca inverti uma bola dessa daí. Se eu fizesse um negócio desse aí uma vez no jogo... Nunca mais entrava, né, Tigrão? Não é que não entrava. Eu mesmo ia pedir pra sair de vergonha. Realmente, o lance bizonho do jogo até aqui. 46-54. Bola retrocedida para o Alex Murali. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Fábio Sá Júnior mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Mirassol 1, Guarani 0. Vem aí da Bandeirantes, Edu Pinheiro, vem aí o intervalo, Bandeirantes. Muito bem, Roger Williams, hein? Roger Williams na bola, já pro segundo tempo, meu caro Vladimir Catarino. Oi, Edu. Vamos lá, tá tudo bem, né, Catarino? Tudo bem contigo. Tudo bem, graças a Deus. O Guarani joga uniforme número 1, tranquilo, né? Branco, calção verde, meia branca. Esse é o 2, né, Edu? É o 2, é? É o branco, é o 2, né? É o 2. É um, é o verde. É a idade do Edu, né? Vai indo. Diga uma coisa pra mim. Gente, eu fiquei aqui, é o seguinte. Eu comentei pro Gabriel Ribeiro aqui, falei, como é que você tá quieto hoje? Não, eu tô pensando o que eu vou falar no intervalo. Porque se você tirar a defesa do rapaz aí, do goleiro no chute do Marlon, né, 13 minutos, quase o gol do Guarani, e tirando o gol, pelo amor de Deus, não teve praticamente nada, né? E o Matheus Bueno nessa inversão aí. Diga uma coisa pra mim, Catarino, como está jogando o Guarani? Por gentileza, a escalação inicial aí. Vem com 3 zagueiros, né? Vladimir no gol, os 3 zagueiros são Ryan Léo Santos e também o Lucas Adel. Diogo Matheus na lateral direita, ou ala direita na esquerda, o Jefferson, meio campo com a presença do Anderson Leite, Matheus Bueno e Marlon, e à frente o João Victor e o Lucas Paraíso, é o Bugre, que vai conhecendo mais uma derrota, a 6ª em 8 jogos até aqui nessa Série B, Edu. Tá, e o banco, por gentileza? Douglas Borges, Kaique, Camacho, Pedro Henrique, Reinaldo, Lucas Araújo, Rafael Freitas, Ayrton Lima, Gustavo França, Bruno Oliveira e Caio Dantas são as opções. Eu acho que muda. Agora, na situação que dá na tabela, perdendo, ele deve mudar, né? Eu acho que já se deve anunciar mudança, viu, Catani? Eu acho, hein? Humildemente. O Caio Dantas, né, deve voltar, ele tá retornando de contusão, não dá pra jogar ainda o jogo todo, mas é um jogador ali pro ataque, o Gustavo França talvez, o próprio Ayrton retornando. Opções ofensivas tem o técnico Júnior Rocha, se quiser mudar no intervalo. E o tal de Chá, hein? Nem departamento médico. Tá fora, né? Departamento médico não tá recuperado, não. É mais um dos que integram o extenso e lotado departamento médico do Guarani. Chá e Luan Dias, Heitor, lateral direito, Vinícius Cauê, lateral esquerdo, e o zagueiro Douglas Bacelar. Deve ser isso. Tá bom, bom intervalo, viu, Catarino? Até já, Edu.
Vamos lá, Tigrão, começo com você agora. Você estava cantando exatamente no momento, estava explicando. Pera um pouquinho, o Guarani joga com 3 zagueiros. O Lucas Adel faz a esquerda, o Rayan faz a direita, Léo Santos centralizado. Você me corrija, por favor, acho que foi isso mesmo. E no exato instante que você explicava, desce o Mirassol, o João Vitor, ex-Guarani, lança o De La Torre de cabeça, vista Danielzinho, que ganha na corrida de Rayan. Rayan foi absorvido, o Mirassol faz 1-0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Caçapa cantada, né? Veja, dentro desse posicionamento da zaga, a bola é metida pelo João Vitor, zagueiro, não o João Vitor do Guarani, e aí há uma casca de cabeça enfiando a bola no sentido da área. Aquela ligação zona direta, né? O que acontece? Se o Léo Santos é o cara que está jogando no meio, do que está na esquerda e do que está na direita, e a bola foi mais para o lado esquerdo, então teria que estar nela exatamente o Adel, que marca do lado esquerdo, e o Léo Santos, que marca no meio. E quem é que estava? Ela caiu entre quem? O Rayan, que está marcando do outro lado. Entendeu? Então, por que é que não estavam o Léo Santos e o Adel? E sim o Adel e o Rayan. Tinha um erro de posicionamento. E o Léo Santos é alto, é zagueiro, tem boa base, foi revelado lá no Corinthians. Não sei o que estava fazendo o Rayan lá. E aí, quando dá a casquinha de cabeça, é um lançamento. A bola vai como um veneno para dentro da área. E aí, ou você se antecipa e mata o lance, ou você acompanha na velocidade e calça o chute. O Rayan não fez nada disso e o Adel assistiu. E o Léo Santos eu não vejo nem no quadro. Aí fica de mano o Danielzinho, que não é velocista. Não é, ele é um motorzinho, é diferente motorzinho de velocista. Velocista é cara que tem torque, arranque, né? O Danielzinho é mais mobilidade, mas ele dá o tapa e o Rayan já fica no retrovisor comendo poeira, já ficou uma légua atrás. E aí como é que faz? Você tem 3 zagueiros, ninguém na sobra, todo mundo em linha, alguém dá uma casquinha, ninguém encosta no cara que recebeu a bola, ele dá um tapa, fica como? Se tá 3 em linha, fica como? O cara que deu o tapa e ganhou, fica ele e o goleiro. E aí o Danielzinho acertou uma paulada no alto. Quase que ela bate no travessão. Entrou lambendo o travessão, mas pelo lado esquerdo do Vladimir. 1-0 para o Mirassol. E é 1-0 para o Mirassol, mas era uma coisa absolutamente esperada, porque o Guarani precisando ganhar o jogo, porque o empate é melhor do que perder, mas não resolve a vida do Guarani. Não resolve. Ele vai a 5 pontos se ele empatar em 24 pontos disputados. É 20% de aproveitamento, é muito pouco. Ah, mas não pode ir lá e se expor e dar o contra-ataque para o Mirassol. Concordo. Mas jogar o tempo todo enfiado lá atrás também não resolve. Não resolve. E em 2 vezes que o Guarani se atreveu a sair, ele levou perigo e numa delas poderia ter feito o gol e estava 0-0. Belíssimo chute do Marlon, grande defesa do Muralha, Alex Muralha. Mas é muito pouco. Então o Guarani marca com todo mundo atrás da linha de meio campo, inclusive com o seu centroavante, que é o Lucas Paraíso. Todo mundo volta. Volta o Marlon na beirada esquerda e volta o João Vitor na beirada direita e volta o Paraíso por dentro. E aí o Guarani faz 10-0, esse é o esquema tático sem a bola. Tô tirando o goleiro, que tem que ficar lá, ele não tem como sair da área. Normalmente, claro, ele tem que guardar a posição. E aí o esquema hoje é 10-0. 10 alinhados na defesa e ninguém no ataque. Quando saiu 2 vezes em velocidade, foi bem, mas é muito pouco só essas 2 vezes. Então eu percebo o Guarani tímido, inseguro, sem personalidade, sem confiança nenhuma e assustado com tudo que está acontecendo e com uma opção que faz inveja a Milton Buzeto
na década de 70 dirigindo o Juventus. Ele era tão retranqueiro que até a chácara dele em Piracicaba tem um nome, todo mundo põe nome, Chácara Nossa Senhora, Chácara São Benedito, Chácara do Sol, a dele é Chácara Retranca. Em Piracicaba, tá lá, tem a placa na porteira, Chácara Retranca. O Guarani hoje fez inveja ao Milton Buzeto no Juventus na década de 70. Então, meus amigos, só que toma o gol. Se fica na retranca e vira 0-0, bom, já levou metade. Agora tenta uma escapada lá, tenta surpreender. Agora tomou o gol. Quando tomou o gol, o Guarani não sabe se fica do mesmo jeito, se tenta sair. Aí fica no meio do caminho. E aí é que mora o perigo e as perspectivas são sombrias para o segundo tempo, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, Tigrão, pelo carinho. E Mirto Buzeto foi o último técnico de 1977. O último jogo 7-7, Milton Buzeto. E aí, já em fevereiro de 78, teve um amistoso em Franca, Francano e Guarani. Foi a estreia do senhor Carlos Alberto Silva. Meus amigos, já o Gleger vai falar em intervalo. Por enquanto, em Mirassol 1, Guarani 0. Voltamos já. Futebol é com a Bandeirantes. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Eu concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico em Campinas. Confira e aproveite ofertas imperdíveis. Politriz Angular Lite, R$ 179,00. Serra Tico-Tico Deco, R$ 259,90. Promoções até 8 de junho. A cada R$ 250,00 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Conheça na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Não concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. Que vai tentar chegar nos contragolpes, como agora. Lá vem Jefferson, ponta esquerda, atenção. Saiu na boca do gol, engatilhou, bateu. Defendeu Muralha. Ele toca para Marlon, Jefferson no contra-toque. O Marlon finaliza. Um balaço para a defesa de Alex Muralha, hein, Vladimir? Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, Mirassol vence 1-0. Oi, Gleger. Pois não, Gleger. Edu, vence e lamentavelmente a gente não vê um poder de reação no Guarani, né? Muito pouco. Muito pouco, o Guarani jogando muito atrás. Falávamos isso desde o início do jogo. Tigrão disse agora no intervalo também. É uma estratégia que poderia dar certo? Claro que poderia. A estratégia, a gente só sabe se ela dá certo ou não na execução. Só que nós vimos, né, o Guarani falhando num lance, onde para mim quem falha é o Ryan, é ele que está com o Danielzinho, é ele que está ali numa cobertura. E aí, mas é o posicionamento de outro zagueiro, mas aí é cobertura, né? E aí ele tem que sair para fazer a cobertura, acaba errando, perdendo tempo, né? Atrasado no lance. Ele é um jogador lento, né, o Ryan? Ele não tem recuperação. Ele não tem uma arrancada, por exemplo, que tem. Pega o Danielzinho de frente, atropelou, né, cara? A hora que ele percebeu, a bola já estava lá dentro, o Vladimir caído e não, deu 1-0 pro Mirassol. E o Mirassol só não pressionou um pouco mais o Guarani, porque aparentemente ele percebeu que o Guarani estava ali fechado, né? Não mudou praticamente que a estratégia de adiantar as linhas, de tentar marcar um pouco em cima. E aí o Mirassol ficou tocando de um lado para o outro, manutenção de resultado, estamos ganhando 1-0, vamos para o vestiário, vencendo, né? Não toma o gol, o Guarani não consegue chegar, tecnicamente falando, e também taticamente, sem muita organização. O Guarani não pressiona, não chega, e o Mirassol foi superior no primeiro tempo, não só na posse de bola, mas nas oportunidades criadas, em tudo que fez, o Mirassol foi melhor. E o Guarani agora precisa mudar a postura, mudar a estratégia, mudar o perfil dentro de campo, para tentar pelo menos empatar. Mas o jogo, sem dúvida nenhuma, tem tudo para que o Mirassol vença, porque o Guarani não conseguiu sequer evoluir nenhuma jogada tão perigosa, a não ser aquele chute de fora da área do Marlon. Roger Williams. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor. Vamos nessa, Campeonato Brasileiro, Série B, 8ª rodada. Bola rolando em Mirassol e na Bandeirantes, comandante Carlos Batista, no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Começa o segundo tempo no Maião e as equipes não mexeram, é isso, Vladimir Catarino? Exatamente, Roger, nenhuma mudança, tanto o Mirassol quanto o Guarani voltam com as mesmas formações da primeira etapa. E na primeira pontada do Guarani com Lucas Paraíso, ele derruba o João Vitor, falta para os caras baterem aqui no campo esquerdo defensivo, já vai para a cobrança o jogador de defesa do Mirassol, levanta pelo meio de campo, ela sobra com o Danielzinho, ele vem, recolhe contra a marcação de 3 do Guarani, já abre pelo setor esquerdo com o Marley, vem pro
pro jogo a equipe comandada pelo Mozart, placar de 1-0. Danielzinho fez aos 22 do primeiro tempo e parte pela ponta esquerda. Fernandinho engatou uma quarta, vai pra cima, rolou na boca do gol, escorou. Danielzinho vai pintar o gol, sobrou lá atrás com Della Torre, tira a zaga do Bugre. Ryan atrás, com carinho, ajeita pelo lado esquerdo pra sair pro jogo. Adel bate de perna esquerda, colocando aqui no meio de campo, se antecipa. Luiz Otávio tenta ajeitar a bola, mas ela sobra com um time do Guarani, sobrando com o Anderson Leite, mete pela direita com o Diogo Matheus. Guarani tem todo o segundo tempo para mexer, para melhorar, para ir para cima, para avançar, para empatar, quem sabe virar. E vem agora a ponta direita, vem o lançamento, rolada a bola, Alex Muralha vai nele, faz a defesa, Vladir. O Anderson Leite, né, fez a jogada, linha de fundo, mas estava atrapalhado ali, até conseguiu cruzar, mas a bola foi nas mãos do Alex Muralha, que fez a defesa. Primeiras movimentações do segundo tempo, Guarani 0, Mirassol 1, você ligado no futebol da Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. 2 minutos, bola levantada para o campo de ataque, Della Torre perde por cima, bola sobrou e espirrada para Matheus Bueno, ajeita lateralmente, sobrando para Marlon. Marlon de novo com Bueno, deram um rapa dele, sai da falta, se desequilibra, mas se equilibrou de novo, toca a bola pela direita para João Vitor. João abre a bola com o Diogo Matheus, setor direito do campo, vai tentar levantar, coloca a bola rasteira nos pés de Danielzinho, dá de graça a bola para o Mirassol, aperta a saída de bola, o time do Guarani tem outra postura do jogo. Matheus Bueno recupera a bola para a equipe do Bugre, lá pela direita vai fazer a passada para o Paraíso, quem entrava também era o Anderson Leite, no solo o jogador do Mirassol, Arthur da sequência do jogo, depois de um empurrão ele deu vantagem. Jogo começa movimentado no segundo tempo. Loja do Mecânico em Campinas, confira e aproveite ofertas imperdíveis. Serra Tico Tico Deco, R$ 259,90. Promoções até 8 de junho. Fone 19 33 70 25 50. Vem pro jogo de novo o time da casa, atenção, vira a rodopia, Negueba vai fazer o que com a bola? Ele prendeu, esperou um companheiro passar, passou o Lucas Ramon, ponta direita, devolve com o Negueba, volta aqui pela direita, atenção, na tabela bonita com o Gabriel, Gabriel vai pra cima, Negueba tentava a bola, sobrou com o Lucas Adel, que sai pro jogo, tira essa bola, já toca com o Marlon, último toque do jogador do Mirassol, vai pra fora, arremesso lateral para o Guarani bater, procurando design, coletividade, desempenho e liberdade, venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. 3:28. Achei que o lateral era para o Guarani, ele marcou para o Mirassol. O Marlon até desistiu do lance, né? Reclamou bastante, assim como o Júnior Rocha, mas o lateral foi do Mirassol. Bugrão, que nunca venceu em Mirassol em jogos oficiais. Teve um jogo em 22 de julho de 62, quando bateu o Mirassol por 5-1 em amistoso, justamente no primeiro confronto entre as duas equipes na história. E de lá para cá são 8 jogos, com 4 derrotas e 8 empates. Tá perdendo mais uma e é um tabu incrível, talvez o maior tabu do interior de São Paulo, para o Guarani não ter conseguido vencer ainda o Mirassol, jogando no estádio José Maria de Campos Maia. 4 minutos de bola rolando. Vem aí o time da casa, vem com Arley. Lado esquerdo do campo, acelerou, vai pra cima. Tá na marcação Diogo Matheus. Ele tenta trazer a bola pelo meio, prende a bola em seus pés. Tá aberto aqui pelo meio, pedindo o Neto Moura. Ele prefere descarregar um pouquinho mais atrás para o capitão Gabriel. Gabriel pela ponta esquerda com Arley de novo. Volta a bola, entregando a bola para Fernandinho. Soltando aqui atrás, recomeça o jogo com João Victor. Na cabeça do grande círculo, empurra a bola com Neto Moura, é um time comandado pelo Mozart, tá vencendo o jogo, placar de 1-0, tá chegando a 14 pontos, tá pegando elevador o time do Mirassol, bola de novo lá pela ponta esquerda, atenção, pedalou, vai pra cima, passou do zagueiro do Guarani, entrou na área, desequilibrou-se no momento do passe, mas o drible foi bonito na entrada pela ponta esquerda, hein, Vladir? É, tava pressionado, mesmo assim conseguiu o drible, na hora do arremate a bola acabou saindo da área, mas o Mirassol vem de novo, Roger. Sicredi, segura consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Começo de jogo no segundo tempo. Vou dar uma olhadinha aqui na previsão do tempo. 21 graus agora, daqui a pouco vai cair para 20. Teremos ao final do jogo 19 graus. Clima fresco em Mirassol, onde tudo é quente, lá é quente demais. Como disse o Tigrão, 21 graus é praticamente neve. Lá na região de Rio Preto. Aí vem dominando o Matheus Bueno. Domina, protege bem, empurra a bola para Ryan. Ryan descarrega lá do outro lado. Vem o time do Guarani tentando sair para o jogo. Diogo Matheus abre a bola soltando para Anderson Leite. Na cabeça de área, volta mal aqui atrás. Tem que se aproveitar de todas as forças do Diogo Matheus para evitar a presença do seu contrário, que seria uma bola de presente do jogador do Guarani. Agora posse de bola, volta com mais tranquilidade para ele, Matheus Bueno, que vem para o jogo, acelerou, botou Anderson Leite lá na ponta direita. Ele abre a bola com o Diogo Matheus, tá pedindo na devolução, o Anderson Leite tá aberto, pode tocar para ele, volantão.
Toca mal demais. Erra o passe, João Vitor, atacante do Guarani. Dá a posse de bola para a equipe do Mirassol, tudo isso com 6 minutos do primeiro tempo. E o tempo? Tempo passa, a bola rola e a Bandeirantes marca. 6 passados. Segundo tempo. Olha o Bugrão, atenção. Dominou Paraíso, fora da área, bateu pro gol. Muralha, espalma o goleiro. Num passe aparentemente despretensioso do Bueno, o Paraíso pega, bate pro gol, obriga o Alex Muralha a fazer uma defesaça, quase empata o jogo, Vladimir. Eles também erram o Mirassol na saída de bola. O Matheus Bueno conseguiu achar o Paraíso em frente à área, bateu forte no cantinho, Alex Muralha espalmou. É escanteio para o Guarani. Vai para a cobrança, o Guarani, escanteio. Vamos lá, Bugrão. Jefferson vai para a cobrança. É da esquerda para a direita, o gol da esquerda. Atenção, Bugrão, capricha. Capricha, quem sabe o gol de empate. Muralha já fez 2 defesaças no jogo. Aos trancos e barrancos vai chegando o Guarani. Vai tomando licença, Jefferson partiu, levantou, Muralha sai, soca a bola. Botou o rebote, bateu pro gol. Diogo Matheus direto para fora. Será que teve desvio? Será que teve? Teve. Teve, é escanteio, é mais um, Vladimir. Pressiona o Guarani, né? No chute do Diogo Matheus, a bola foi batendo também na zaga do Mirassol. Outro escanteio de novo, Jefferson. Vai Jefferson de novo para cobrança, 7:28. Quem sabe é na bola parada, Guarani. Vai tomando licença, a perna esquerda é boa. Vai partir, autorizou o Fábio Júnior. O árbitro da partida. Parte, levanta no segundo pau, tirou. Vamos pegar a segunda bola, Bugrão. Isso, pega a segunda bola. Diogo Matheus empurra a bola para Matheus Bueno. Usa a perna direita, já meteu aqui na ponta esquerda, boa bola, lado esquerdo dominou, Jefferson vai colocar na grande área lá no segundo pau, o toque de cabeça, meu Deus, ela passa perto demais, João Vitor cabeceou, ela passou isso aqui, ó, isso aqui, e foi pra fora, era o Ryan por lá quem tocou, curtindo uma de atacante, mas passou perto demais, só de menos de 1 milímetro do gol, mas foi pro azar, na verdade, né? Porque cabeceou muito bem o Ryan, deslocando a bola ali do goleiro Muralha, que não alcançaria. Ela passou rente à trave direita do goleiro do Mirassol. Fechando comigo no placar, 8:28. Segundo tempo, Mirassol 1, Guarani 0, Edu. Olha, 21h30, Paysandu e América Mineiro fechando a 8ª rodada da Série B. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouquinho, 8:30 da noite, nós teremos pronunciamento em cadeia de rádio e televisão da ministra Marina Silva. Então, 8:30, o rádio fica com o pronunciamento da ministra e você, portanto, migre para a internet. Nós não vamos parar na internet. Continuaremos com a transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, nos aplicativos também, no site da Rádio Bandeirantes, no portal Carlos Batista. 8:30, daqui a pouquinho, portanto, o rádio vai para a cadeia nacional da ministra, mas nós seguiremos pelas redes sociais e também pelo site da Bandeirantes no YouTube. Gleger, o grau de dificuldade, o conceito de mais uma defesaça de Alex Muralha, Gleger. Essa daí foi quase aquela com o grau de dificuldade daquela primeira, né? Essa aí foi 7,97. 7,97. Não me aciona mais. 0,01 a menos que a outra. Qual a diferença? Por favor. Porque foram 2 grandes defesas. Isso é um... Só que aí você analisa os critérios, você analisa, né, toda a técnica executada pelo goleiro no momento, tem o momento do chute, né, a execução, a velocidade do chute. Então a gente tem que analisar isso tudo para chegar na média. Quanto que é a nota? 7,97. Isso é um descalabro. Jefferson desce pela ponta esquerda, coloca no primeiro pau, buscando Lucas Paraíso, tirou João Vitor dali, Guarani vai crescendo no jogo, vai chegando, vai apertando, vem Léo Santos, ele triangula a jogada com o Ryan, vamos Bugre, avante Bugre, solta a bola pela direita para Diogo Matheus, já se desmarca a frente, Anderson Leite tá mais soltinho no segundo tempo, 10:30, o eletrônico já marcou, já o giro para você, Guarani vem trocando passes, agora já está no campo defensivo, loja do mecânico, nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja e dessa CG Titan, são 11 chances de ganhar, confira na rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara, em Campinas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quase 11 do segundo tempo, Mirassol 1, Guarani 0, Edu.
É o seguinte, tem amistosos da seleção brasileira nos Estados Unidos, hein? Estados Unidos. Sábado é contra o México e quarta da outra semana, dia 12, Brasil e Estados Unidos. Gabriel domina pelo lado esquerdo do campo, já abre para Fernandinho, devolve com Gabriel, lá vem o Mirassol. Na grande área ainda, na risca divisória lateral da grande área, lá pela ponta esquerda, parte de perna direita, levantando o gol, buscando dentro da torre. Subiu a zaga bugrina, Léo Santos tirou dali. Agora a bola volta para o Guarani. É contra-golpe, Bugrão. João Vitor acelera, vamos garoto. Lucas Paraíso à frente, ele pede a bola, toca, tá marcado demais o 19 do Guarani, a bola vai para fora, arremesso lateral. Ainda para o Guarani lá na ponta direita, Tigrão, melhorou demais o Guarani. Veio pro abafa no começo do segundo tempo e quase empatou, hein, Tiger? Nesses 10 minutos o Guarani já produziu 10 vezes mais do que nos 47 totais do primeiro tempo. É outra postura, por isso que eu digo, não pode ter muita timidez, muito complexo de inferioridade. Tudo bem que o Mirassol é amarelo, mas não é o Borussia Dortmund, o vice-campeão da Champions League. Vai pra cima, cara, perdeu do Amazonas. Bom time, mas é bezona do brasileiro. É todo mundo ali, meio barro, meio tijolo. Olha como que mudou o jogo quando o Guarani subiu, olha lá. Agora o Paraíso tá marcando na meia-lua ofensiva do Guarani. O Guarani tá com 4 da intermediária para frente tentando pegar, e aí o Mirassol tem que rifar a bola. E quando rifa, perde, ó, já tá com o Guarani de novo. Por que é que não fez isso também no primeiro tempo? Senhor Júnior Rocha? 12:40, segundo tempo, Mirassol 1, Guarani 0. O Guarani quem tá atacando. Atenção, Diogo Matheus, ele vem, protege a bola, empurrou a bola curtinha para João Vitor. Cercado com 2 contrários, ele prefere descarregar aqui atrás, recomeça o jogo. Léo Santos deixa a bola com o cabeça de área, Matheus Bueno faz a inversão do jogo, lado esquerdo do campo. Jefferson vem pegar a bola, e pega, já devolve aqui atrás para Lucas Adel. Adel lá atrás, a Vladimir, o capitão Bugrino, camisa 89, devolve com Adel e vem pro jogo. Guarani perdendo por 1-0. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 13 minutos passados, esse é o segundo tempo. Daqui a pouco eu quero saber do Gleger Zorzinho, que ele tá vendo o jogo. Como é que tá vendo o jogo o Gleger Zorzinho, que jogou no Guarani? Passou bons momentos, maus momentos, mas eu tenho certeza que ele também esperava mais esse Guarani. E com certeza tá gostando de ver o Guarani se soltando mais, se impondo mais. Se não dá na técnica, na tática, tem que ir na intensidade. E vem na intensidade no segundo tempo. O Bugrão, nesta segunda etapa, tá perdendo por 1-0, mas tá dando pinta que vai empatar. 13:40. Aqui atrás domina o time do Guarani. Vem com 3, Léo Santos, passadas largas, levanta a cabeça. Agora sem muita pressa, sabe que tem condição de fazer um passe bom. Faz o passe para Lucas Adel pelo lado esquerdo. Domina, solta a bola para ele, Matheus Bueno, óbvio que pega todas as bolas do Guarani. Dessa vez pegaram ele. Pau nele, Danielzinho pega, é falta nele, é falta para o Guarani bater. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Amarelo. E pegaram duro o jogador do Bugre. Tem amarelinho aí, Vladimir. O Gabriel, capitão do Mirassol, acabou chegando atrasado ali na tentativa de pegar a bola do Matheus Bueno. Acertou a canela ali, o tornozelo do jogador do Guarani. Amarelo, portanto, para o Gabriel. Pendurados no Mirassol, Danielzinho, Warley, Luiz Otávio. Pendurados no Guarani, no Mirassol, Danielzinho, Warley, Luiz Otávio. No Guarani, Matheus Bueno, é isso? Diogo Matheus, Chay e João Vitor. Lembrando que o próximo jogo do Guarani é em casa, sábado contra o Operário. E vai mexer a equipe do Mirassol, daqui a pouco a primeira alteração no jogo. Marca de 15 minutos, procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. Vai tirar o capitão, hein? Isso. Acabou de tomar cartão amarelo, vai sair o Gabriel 27 para a entrada do 14, Isaac. Ex-Guarani, né? Isaac com a 14 vai entrar no lugar do Gabriel, primeira alteração do jogo. E aí, Gleger Zozinho, o jogo 15 pontualmente, 1-0, Mirassol vence. Sabe que na minha época do Guarani, você estava falando agora, Carlos Alberto, o treinador, então a gente treinava durante a semana e ele falava assim, ó, a hora que eu gritar lá do banco, número 2, é o posicionamento tal. Número 1, é o posicionamento tal. E isso não aconteceu com o Guarani, porque no primeiro tempo, se o Júnior Rocha, a mesma execução, aquilo mesmo que ele passou para os jogadores no vestiário para que eles fizessem no segundo tempo, ele poderia ter dado um comando
E o Guarani já subido as linhas, marcado a saída de bola, já lá no primeiro tempo. Agora teve que esperar terminar para ele ir para o vestiário, para depois organizar. Então isso tem que ser treinado, tem que ser definido antes do jogo. Para a hora do problema, tomamos um gol, então, se nós tomarmos um gol, a situação é essa. Se a gente fizer um gol, é essa situação. Isso tem que ser treinado. Não precisa ir para o vestiário para depois o time mudar a postura. E foi o que aconteceu, né? O Guarani perdeu aí uns 20 minutos do primeiro tempo, mantendo a mesma estratégia que deu errado no primeiro tempo, estava perdendo a partida, para depois no segundo tempo melhorar e partir para cima, e nesse momento o Guarani é melhor. O Mirassol não chega, tanto que o Mozart tirou aí o melhor jogador da equipe, capitão, né? E tá mudando, vai mudar a estratégia o Mirassol, porque nesse momento o Guarani é melhor. E o Tigrão, o Roger, estava aqui na imagem aqui interna do YouTube, ele tava comendo uma pamonha, cara, que é do tamanho de um caiaque. Não. Impressionante, tá com fome o Tigrão, hein? Uma pamonhinha, hein? É aquela pamonha de queijo com linguiça. Ele adora uma linguiça. Não, brigadeiro. Era um brigadeiro. Pô, mas que diferença de pamonha pra brigadeiro, né? O brigadeiro foi a sobremesa. Ele comeu uma pamonha de linguiça com queijo, depois ele comeu um brigadeiro. Eu tô parecido com o Nick Lauda, antes dele dar a pancada e queimar a cara toda. Ele fica falando do seu peru, ele não enxerga nada. Não enxerga nada. E lá no ponto 10, tem uma pizza lá com linguiça. Né? Linguiça e lombo. É a que o Gleger mais gosta, linguiça no lombo. Esses comentaristas ficam se vendo pela imagem interna, né? Da transmissão do YouTube. Eu não sabia disso, não. Fica lá, um olhando pro outro, outro pra um. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Marcos de Túlio, Rogério, Carlos Fernandes, Ednei Elias, galera toda ligada comigo aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. Já, em alguns minutos, a Rádio Bandeirantes vai entrar em cadeia de rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento da ministra Marina Silva. Então você que está pelo rádio, migre para a internet. Vá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na internet não vamos reproduzir a cadeia nacional de rádio e televisão e continuaremos com o jogo do Guarani. E vem aí Fernandinho, vem o Mirassol, tocou na boca do gol para Delar Torre, defendeu Vladimir. Cabeceio na frente do gol, Vladimir fez até pose, uma ponte para fazer a defesa, Vladimir. Foi mais plástica do que difícil a defesa do Vladimir, o De La Torre cabeceou no centro do gol. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. 18h53, está 1-0 para o Mirassol. O Grão vai construindo, vai remando, vai chegando. Anderson Leite descarrega a bola aqui atrás. Aparece o Ryan, vira o jogo. Lado esquerdo do campo, Lucas Adel empurra curta a bola para Jefferson. 2 na marcação, ele descola o passe aqui soltando para Matheus Bueno. O 18 do Bugre lança pela ponta esquerda buscando o Marlon. Como pôde, o seu marcador se joga na bola. O Lucas Rabon mete para fora, é lateral. Já cobrado, o Jefferson vem, aciona setor defensivo. Recomeça com Léo Santos a Ryan. Perna direita que é boa, ele usa a bola para tocar para Diogo Matheus. Diogo vem sempre com ele na caça, o Arley. Devolve a bola com o Ryan aqui atrás. Tem que trocar passos mais lá frente, Guarani. O placar não é teu. O placar não é teu, Guarani. Vai pra cima, Bugrão. Mirassol vencendo pelo placar de 1-0. O placar ainda do primeiro tempo do jogador Danielzinho aos 22. Passe curto aqui à frente para o Matheus Bueno. Matheus vem, escora a bola até a presença do jogador Lucas Adel. Adel a Matheus Bueno. Bueno à frente com o Marlon. Vai pra cima, garoto. Abriu o compasso na perna esquerda. Soltou a frente pelo lado esquerdo para Jefferson. Tira dali, Negueba ajudando o setor defensivo, mete a bola pra fora, escanteio. Escanteio alviverde, Vladimir. Mais um pro Guarani no segundo tempo, né? Corte foi feito ali pelo camisa 11, Negueba. Linha de fundo, de novo Jefferson vai cobrar. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. Alô, Jailson Lima, tá no YouTube, tá comigo, eu tô contigo. Quem sabe agora o gol de empate do Guarani. Vai tomando licença Jefferson, de lá pra cá. Já perdi as contas dos escanteios, o Bugre. Partiu, levantou no miolo, mas facilitou. João Vitor tirou dali. Vamos ver a segunda bola. Briga por ela, Diogo Matheus. Vai atrás, vai na caça também o Ryan. Mas agora vai dar contra-ataque pros caras. No mano a mano. Contra-golpe.
Negueba acelerou, vai pra cima, pedalou, esperou alguém passar, ninguém passou, ficou preso na marcação o Fernandinho. Melhor pro Guarani, hein, Vladimir? Houve indefinição, né? Não soube o que fazer com a bola, permitindo a recuperação da defesa bugrina. Loja do Mecânico em Campinas. Confira e aproveite ofertas imperdíveis. Politriz Angular Lite, R$ 179. Promoções até 8 de junho. É barato demais, hein? Politriz Angular Lite, R$ 179. Fone 19 33 70 25 50. Lançamento para o campo de ataque forte demais no peito do Alex Muralha. Roger. Pois não? O técnico Júnior Rocha já chama 2 jogadores, o Camacho e o Bruno Oliveira. Daqui a pouco vão entrar no time do Guarani. Daqui a pouco o Camacho e Bruno Oliveira. Vai mexer no meio de campo do Guarani. Dá pra ter uma pista aí de quem vai sair, hein, Tigrão? Não, já vai levantar a placa aí, não vai, Aí né? já fica fácil. Anderson Leite. Anderson Leite tá saindo para a entrada do Camacho. Sai o 5 Anderson Leite e entra o 14 Camacho no Guarani. A outra alteração, vamos ver quem vai sair para a entrada do 40 Bruno Oliveira. O árbitro vai, nesse momento, levantar a placa. É o Diogo Matheus. Sai 13, Diogo Matheus. Entra 40, Bruno Oliveira. As 2 primeiras mudanças do Guarani. Então aproveite e comente, Tigrão. As primeiras alterações do Júnior Rocha. Ele não pode jogar sem lateral, né? Eu acho que ele vai puxar o Marlon para lateral. É uma alternativa. Ou o próprio Camacho. Ele não pode ficar com a lateral desguarnecida, né? E também não pode abrir o meio. Eu acho que ele puxa o Marlon por ali ou puxa o próprio João Vitor, que já fez essa função. E aí ele sai com o Marlon e com o Paraíso mais à frente. Pode observar que deve ser o João Vitor, a partir de agora, o lateral direito do Guarani. Esse é o futebol da Bandeirantes, acompanhando o Guarani, que vai crescendo. Chegou pelo setor direito. Falta! Lateral para a equipe do Guarani bater. Lá do outro lado. Já foi batida, chegou até o Rayan. Lateralmente movimenta a bola para Matheus Bueno. Tudo isso com 23 minutos do segundo tempo. Tá 1-0 para a equipe do Mirassol. E você ligado no futebol da Bandeirantes, já vá migrando para o YouTube. Em alguns instantes nós vamos entrar em rede nacional de rádio e televisão, mas menos para a internet. A internet vamos continuar com a transmissão. E aqui se esforça a Muralha para evitar o escanteio depois da pichotada na zaga do Mirassol. O Mirassol, como disse o Vladimir, eles também erram. Escanteio de graça para a equipe do Bugre, hein, Vladimir? Eles estão deixando o Guarani sonhar. Pichotada, exatamente. Foi do Danielzinho. Acabou jogando a bola contra o Patrimônio. É o 6º escanteio para o Guarani cobrar. São 8 escanteios no jogo. O 6º para o Guarani. É de lá para cá dessa vez. Parte, levanta, fechado nas mãos do Muralha. Faz firme, segura a defesa. O arqueiro, camisa 23 do Mirassol Futebol Clube. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 24 minutos. Bate a carteira dele, o time do Guarani vem pela direita. Não, vinha. Tava parado, né? Tava parado o jogo. Tava parado. Camacho roubou a bola, mas o árbitro já havia marcado uma falta no lance anterior. Camacho saiu cheio de razão, com a sua chuteira verde marca-texto, e já tava parado o jogo. O árbitro até agora não teve um erro, hein? Tá bem o árbitro, 36 anos, ele é professor, é de Barra dos Coqueiros, faz o seu 3º jogo na Série B, apitou um também pela Série A, além de ter apitado Copa do Brasil e Copa do Nordeste. E vem Bugrão, vem pela ponta esquerda, Camacho entra na área, faz um break na jogada, puxou na perna direita, demorou-se demais, aparece pelo lado esquerdo, ele toca a bola para Bruno Oliveira, vai passar lá pela ponta esquerda no comando, o Jefferson passou, mas passou de ar, né? Ele voltou, a bola tocou para Camacho, bateu pro gol, defendeu de novo Alex Muralha, pelo menos na bola ele tava. É, foi na bola, mas acabou não tocando. Sei não, hein? Eu também tive a impressão de toque, né? Vamos ver. Não, acho que não. Foi na bola, mas acabou tirando ali a mão e o árbitro acabou marcando apenas tiro de meta. Tiro de meta, Muralhão tava lá. Vamos ver. Deu só tiro de meta para bater o goleiro Muralha. Alex Muralha, 23 do Mirassol. Eu falava do árbitro, a CBF tem escalado bem esse Fábio Sá Júnior, né? De olho nele. Mas ele estreia em jogos do Guarani, jamais apitou
um jogo do Guarani, porém do Mirassol apitou 2 no ano passado pela Série B. Em ambos, o Leão venceu fora de casa o Londrina e também o Juventude. É um árbitro que costuma dar sorte para a equipe do Mirassol. E vai mexer o Guarani, o Caio Dantas está pronto ali para entrar. Teremos mais outra alteração, o Ayrton também. Então daqui a pouco o Caio Dantas e Ayrton vêm para o jogo. Roger. Vai dar uma mexida no ataque, né, Roger? Agora, você estava falando aí do árbitro, eu também concordo. Tá pitando bem o jogo, tá? Só para falar do Muralha, né, cara? O Muralha, ele é aquela bomba relógio, né? Ele tá pegando tudo aí, fez 2 grandes defesas. Mas é importante esses chutes, como deu o Camacho agora, chute fora da área, porque a gente sabe que em algumas vezes, né? Atenção, só um minuto, Gleger. Vamos migrar para a internet, porque a Bandeirantes, a partir de agora, entra em cadeia de rádio e televisão para o pronunciamento da ministra Marina Silva. E agora pela internet, a Bandeirantes segue transmitindo para você as emoções de Mirassol 1, Guarani 0. Gleger, você dizia? Eu tava falando do Muralha, né? Que ele é um cara que a qualquer momento ele pode dar uma entregada aí. Por isso que é importante esses chutes de fora da área, como deu o Camacho agora há pouco. Como deu também já lá no começo, lá naquela bola que ele faz uma grande defesa. Então tem que chutar, tem que acreditar que o Guarani tá bem no jogo. 1-0 para o Mirassol. 27 minutos, você pela internet acompanhando a Bandeirantes. Não para. Lançamento pela ponta direita para o Guarani no vazio. Direto para fora, lateral, e é o momento de trocas. Uma pancada de alterações. Passeada, se vira aí, Vladimir. Olha, é teu. No Mirassol tá saindo camisa 11 para a entrada do 10. Sai o 11 Negueba, entra o 10 Chico. Chico 10 no lugar do 11 Negueba. Tá saindo na equipe do Mirassol também o Della Torre com a 49 para a entrada do camisa 9, Diego Quirino. Jogou na Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Quirino no lugar do Della Torre. Vamos ver a última das 3 alterações. Sai o camisa 25, Neto Moura, e entra o camisa 3, que é o Gasal, zagueiro. Gasal 3 no lugar do Neto Moura, as alterações do Mirassol. Vamos às alterações do Guarani. Vamos lá. Caio Dantas está por ali e o Ayrton também. Vamos ver aqui quais serão os jogadores. Tá saindo no Guarani o camisa 4, Rayan, para a entrada do 99, Caio Dantas. 99, Caio Dantas no lugar do Rayan. Desface, né? O esquema com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. E saiu o Marlon com a 8 para a entrada do 30, Ayrton. Ayrton 30 no lugar do Marlon. Caio Dantas 99 no lugar do Rayan. Aí alterações na equipe do Guarani. Mexe bastante, inclusive, no esquema tático técnico Júnior Rocha. Ele vai pra cima no segundo tempo. Não tem muito a perder não, né, Tigrão? Tem que fazer isso mesmo, mexer no time e botar sangue novo e fazer o Guarani ir pra cima do Mirassol nessa reta final de partida. Tem que fazer isso. Não tem alternativa. Agora, ele mexeu bem, né? Ele foi ousado. A pergunta que fica é: será que havia necessidade de todo esse respeito até agora, e principalmente para começar o jogo? Vamos ver se dá tempo ainda, mas o Guarani vai para dentro e é muito melhor do que o Mirassol no segundo tempo. É um segundo tempo todo bugrino. Daqui a pouco vou trazer inclusive as estatísticas do segundo tempo para você. Loja do Mecânico em Campinas, confira e aproveite as ofertas imperdíveis. Politriz angular Lite, R$179. Promoções até 8 de junho. Fone 19, 3370, 2550. 29, já marca de meia hora. Já o eletrônico da Bandeirantes vai marcar para você. E vem Bugrão, vem aqui no setor intermediário. Vem Camacho soltando pela direita essa bola. Atenção, Bruno Oliveira por lá. Retrocede, volta a bola curta, soltando para Ayrton. Ayrton vem, faz a proteção, levanta a cabeça, usa a perna esquerda, volta com Camacho. Lateralmente tem o Matheus Bueno. Faz o passe, a zaga intercepta. Para sorte do Guarani, caiu com Jefferson. Jefferson abriu na ponta esquerda, boa bola. Atenção, lá vem Bugrão. Ayrton bateu de perna direita. Muralha faz a defesa. Canto inferior direito, encaixa firme, o homem não solta nenhuma hoje, Vladimir. Mas o Gleger disse há pouco que o Muralha é uma no cravo, outra no ferradura. Essa seria clássica do cravo, né? Ou da ferradura, mas pegou bem o goleirão da equipe do Mirassol. 30 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo.
No Maião, 1 para o Mirassol, 0 para o Guarani do Pinheiro. Mas quem que chutou essa, hein, Roger? Essa daí, quem que chutou, hein? Cê dá pra lembrar? Ayrton. Ayrton. Muito obrigado. Ó, o Atlético Mineiro anunciou hoje uma lesão no Hulk, hein? Atacante, 37 anos, Hulk, lesão na coxa esquerda, dia 11, é o próximo jogo do Atlético lá em Bragança. O Hulk vai desfalcar. Rádio Bandeirantes. E aqui vem Mirassol, domina na grande área, Isaac virou pro gol, Mascado vai entrando, entrou! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol do Mirassol! Meu coração entra em campo com Mirassol. Isaac, camisa 14. Numa jogada que começa lá pela ponta esquerda. A finta, a bola tocada para ele. Ele gira bem. A bola bate no zagueiro, trai a vigilância do goleiro Vladimir e vai mansamente morrer no lado esquerdo. Pro fundo do gol. Ela bate em 2 jogadores do Guarani antes de entrar. Quando a fase é ruim, é difícil. Chute despretensioso, bate em um, bate em outro, parecia o pinball. Isaac na lei do ex, clássica. Faz o segundo gol, ele não perdoa, ele marca. Mirassol 2, Guarani 0, o que vale é o detalhe com Thaís Vladimir. É uma ducha de água fria no Guarani, né? O Isaac, ex-Guarani, ele deu sorte, o Guarani deu azar, porque o chute não foi forte não, mas ela acabou desviando em 2 jogadores dentro da área e matou qualquer possibilidade de defesa do Vladimir. Amplia o Mirassol, Isaac 2-0. E nós estamos de volta. De volta também no FM 85.7, depois do pronunciamento da ministra a Marina Silva. E aqui estamos mais uma vez agora pelo rádio e pela internet. Muito obrigado a essa galera que migrou com a gente para a internet. Chegamos a bater um pico de 700 pessoas ao mesmo tempo no YouTube. Obrigado pelo carinho, você que acompanha a Bandeirantes. A Bandeirantes não parou um minuto sequer com o jogo. E você que estava pelo rádio, ó, Mirassol fez o segundo gol, hein? Isaac marcou ex-Guarani. Aos 31, estamos com 33 agora. 2-0 para o Mirassol. E para esse público do rádio, da internet, Gleger Zorzinho, você comenta. Mirassol amplia, faz 2-0. É, cara, aquele famoso ditado, né? Tem dia que é de noite. Porque, pô, o Isaac, o Isaac é bom jogador, tá? Sempre gostei dele quando vestiu a camisa do Guarani. Ele dá um chute ali meio mascado, a bola pega no zagueiro, pega no pé do outro. E aí tira toda e qualquer possibilidade de defesa do Vladimir. Você disse, e eu concordo 100%, Roger. Quando a fase é ruim, nada, mais nada. Nem um bom momento no segundo tempo do Guarani traz bons ares para o Brinco de Ouro. Toma mais um gol e agora o que era difícil ficou ainda pior. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui, pois não, Tigrão? Pode conferir depois na súmula que é possível que ele dê o gol para outro jogador do Mirassol. Eu não precisei, mas ela bate no zagueiro do Guarani e depois bate na ponta do pé do jogador do Mirassol. E aí que ela desvia definitivamente, mas ele busca a bola. Quando ela vai passando, ele estica a perna e dá um tapa, dá um toquinho, meio que de bico. Pois o Vladimir confere isso. Falta para o Mirassol, de lá para cá, vem fechado, sobe de cabeça, mergulha a zaga do Bugre, bota para fora, arremesso lateral na ponta esquerda, Chico Kim vai tomando licença para fazer a cobrança, 34:26 segundo tempo, Sicredi segura consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Daqui a pouco o Vlad confere se o gol foi mesmo do Isaac ou se ele vai marcar para outro jogador do Mirassol. Aqui o Guarani tenta se safar para o campo de ataque, tomou uma ducha geladíssima, né? Na quente, sempre quente Mirassol, que hoje está numa temperatura mais amena. Guarani com essa sina de nunca vencer o Mirassol fora de casa. Domina aí o Caio Dantas, atenção, vai pro solo, cai de Maduro. A bola mesmo assim volta para a equipe do Guarani, com Matheus Bueno, à frente com o Caio Dantas. Volta a bola com o Camacho, virou lá do outro lado. Atenção, vai levantar a bola no boca do gol. Levantou, mas afastou a zaga amarelinha, tira dali o perigo. Rebote o Caio com o Camacho ajeita lateralmente com o João Vitor. Volta com o Camacho solta essa bola à frente. Vamos Guarani, tem tempo ainda, Bugrão. Bruno Oliveira, vai para cima, pedala, bico de
direito, grande área. Podia até ter batido pro gol. Ele vem prendendo a bola. Muito preciosismo. Até achar um passe bom. Ele consegue. Com Jefferson, coloca na boca do gol. Caio, fechou. Pra fora. Trava junto com ele o zagueiro, escanteio, Vladimir. É a bola pro Caio Dantas, lá dentro da pequena área. Antes dele, fez o corte, a defesa do Mirassol, linha de fundo. É escanteio para o Guarani. Deixa o seu like pra mim, tá no YouTube, vai lá. Deixa o joinha. Deixa o seu joinha no YouTube da Rádio Bandeirantes de Campinas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Escanteio, Guarani, Jefferson, perna da esquerda, parte, levanta, o toque de cabeça, vai, Muralha. Cabeceou bem ali, o Adel fez a defesa, o Muralha, foi isso, Vladimir? Foi sim, mas a bola subiu mais do que teve força, né? E aí quando caiu, o Muralha fez a defesa. Eu confirmo 36, etapa final de jogo. Em Mirassol, o placar da Bandeirantes é esse, 2 para o Mirassol, 0 para o Guarani, Edu. Amanhã 2 jogos atrasados no Brasileirão, 19 horas lá em Caxias, Juventude e Atlético Goianiense, às 20 horas Arena Pantanal, Cuiabá e o Vitória do Thiago Carpini. Bruno Oliveira mete essa bola, ponta esquerda, atenção, dominou Ayrton na grande área, escapuliu a bola dele, o zagueiro veio na sobra para tirar o João Vitor. Futebol é na Bandeirantes, comando de Carlos Batista para Rocha Autopeças, sempre oferecer o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Guarani que tinha uma expectativa, né? Se ganhasse, podia deixar a zona de rebaixamento. Não só não deixa o Z4, como vai dormir novamente na lanterna até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Que sina do Bugrão. Camacho domina, empurra a bola para o seu companheiro de volância, que é o Matheus Bueno. Volta com o Camacho, lado esquerdo do campo. Toca essa bola. Aqui atrás ele acha o camisa 40, Bruno Oliveira. Entrou, deu um passe de mais qualidade para o Guarani no campo de ataque. Mas não foi suficiente para o Guarani chegar à marcação do primeiro gol. Lá vem com o Camacho, usa a perna direita. Faz a inversão aqui atrás. Botando a bola, soltando a bola para o Matheus Bueno, sempre para ele. Caiu aqui pelo lado esquerdo do campo. À frente com o Bruno Oliveira. Desceu no terreno, vai para cima. Fez uma graça. Perdeu a bola para o time do Mirassol, que agora engata o contragolpe. Diego Quirino à frente pedindo. Atenção, disparou Fernandinho. Quirino pede. Atenção, bateu direto pro gol. Na trave. Fernandinho na trave direita de Vladimir. Quase o terceiro gol, Vladimir Catarino. É, rapaz, o time do Mirassol chega com muito perigo no contra-ataque, né? A bola explodiu no pé da trave, não dava pro goleiro Vladimir fazer a defesa. Quase o terceiro gol do jogo e agora tem falta para o Mirassol cobrar. Falta para o Mirassol bater na ponta direita. Com 38 na reta final do jogo, Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Miga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Rapaz, ele fez certo, Gleger, porque acompanhava ele Diego Quirino, né? Se ele toca pro Quirino ali, cara ia sair cara a cara. Ele tentou fazer. Tudo bem que foi trave, né? Eu tô sendo muito exigente, né, Gleger? Ele finalizou, né? Olhou, percebeu ali que o Vladimir estava posicionado, bateu, acertou a trave. Claro que ele tinha outras opções, mas foi aquele oportunismo de momento. Danielzinho levanta a falta, tira a zaga do Guarani, voltou, rebote para o Warden, coloca na grande área de novo, a zaga Alviverde tira, e vem o chutão Ayrton do meio do campo, e ele tentou o gol que o Pelé não fez, Vladimir? Nem ele fez, né? O Alex Muralha estava fora do gol, mas não dava, né? Não tinha condição nenhuma de conclusão do Ayrton, faz mais para se livrar da bola mesmo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem tem de tudo do assunto, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Valdemir Gomes, alô Tigrão, reta final do jogo, tá 2-0 o Mirassol, faz uma ótima campanha o Leão, hein? O Guarani ficando com a lanterninha na mão, Tigrão. Houve uma inversão de estratégia, né? Enquanto o Guarani jogava fechado, ele tinha o contra-ataque. Quando o Mirassol fez o gol, ele puxou as linhas para trás, é uma verdade. E aí o Guarani pressionou, foi bem, acho que fez um bom segundo tempo. Propiciou ao Muralha três grandes defesas, só no segundo tempo e uma no primeiro tempo. Só que, como o Guarani não conseguiu empatar, na medida em que o tempo foi passando, o Guarani também foi se desgastando porque correu muito no segundo tempo. E aí, intenso,
e marcando à frente, deu o contra-ataque pro Mirassol. Como agora de novo, ó. Com Chico Kim, partiu, engatou, tocou pela direita. Atenção, lá vem Mirassol, Quirino espera na grande área. Dominou, vem pra ele, ajeitou, com tranquilidade, bateu pro gol, golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol de Fernandinho para o Mirassol! Meu coração entra em campo comigo. Que golaço de Fernandinho! É o verde, amarelo e branco. Um contragolpe que começa com Chico Kim, ele abre a bola, solta a bola pela ponta direita. Ocorre o levantamento do Lucas Ramon. Nos pés do Fernandinho, passando na cabeça do Quirino. O Fernandinho ajeita com tremenda categoria e paciência. Dá tempo de botar a bola por debaixo, o pé por debaixo da bola e conduzir como se fosse com a mão. Uma curva linda no ângulo esquerdo do goleiro Vladimir. Gol de treino em Mirassol. Um golaço de Fernandinho, Mirassol. 1, 2, 3... Guarani 0. Ele não perdoa, Fernandinho marca e o que vale é o detalhe, conta aí Vladimir Catarino. Contra-ataque de manual, né? O Chico Kim na base da velocidade achou o Lucas Ramon na direita, que buscou do outro lado, na esquerda, o Fernandinho. E com muita calma, tranquilidade e principalmente qualidade, ele fez o que queria fazer. Mandou a bola no canto do goleiro Vladimir. Terceiro gol do Mirassol. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Que saudade do ano passado. Guarani ganhou no brinco dos caras, empatou no Maião. E o Guarani desse ano aqui, no Paulistão, perdeu para os caras no brinco por 3-2. Tá tomando uma piaba em Mirassol por 3-0. O que aconteceu no Réveillon Bugrino, cara? Parou, o futebol ficou lá em 23. Em 24 o Guarani não existe praticamente. E o Mirassol muda, Vladimir Catarino. O Alex Silva entrou no lugar do Fernandinho. 2 pro Alex Silva. Sai Fernandinho, o autor do terceiro gol. A última mudança feita na equipe do Mirassol. E o Guarani também mudou. Entrou Lucas Araújo, 21. Saiu Matheus Bueno. Matheus Bueno, 18. Deixou o time para a entrada do 21, o Lucas Araújo. Mexe o Guarani na reta final. Talvez para movimentar um pouco mais, né? Não tem muito o que fazer. Não vai mudar o placar, não vai mudar o resultado final. Vai oxigenando o Júnior Rocha, a sua equipe, naquilo que pode ser ou podem ser os últimos minutos dele à frente do Guarani no banco de reservas, hein, Tiger? E você percebe que eu estava descrevendo a mudança de estratégia. Olha, o Guarani subiu as linhas, o Mirassol recuou, espera o Guarani, poderia ter tomado um empate sim, o Guarani foi melhor no segundo tempo. Só que o Mirassol agora é que tem o contra-ataque porque está na frente. Algo que o Guarani tentou fazer no primeiro tempo e conseguiu só em uma oportunidade. Eu estava falando isso, saiu o contra-ataque. E aí tem uma grande diferença. Contra-ataque para o Mirassol. Qualidade na finalização, gol. Contra-ataque para o Guarani no primeiro tempo. Falta de qualidade na conclusão. Está liquidada a fatura. Nenhum milagre nesse momento, salvo o Guarani da derrota. Subiu de produção, cresceu no segundo tempo, não conseguiu empatar, mas se abriu. E quando se abriu, aí, claro, a coisa ficou um pouco mais complicada. Ao se abrir, ele deu um espaço para um time de qualidade, para um time que não é o Borussia Dortmund, mas tem um elenco melhor do que o Guarani. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Público faz a festa, lanternas acesas dos celulares. Público tá curtindo essa fase boa do Mirassol, que vai chegando a 14 pontos. Vai vencendo o Guarani, que vai ficando na lanterna no Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada. Impressionante, impressionante. Vai ter muito que falar o time da Bandeirantes de Carlos Batista depois do jogo no apito final que vem já já com o Edu Pinheiro. Vamos ficar atentos à coletiva de Júnior Rocha também. Mais 4. Vamos até 49, estamos com 45 nesse momento.
Dá 3-0 pro Mirassol. E cabe mais e vem com o Diego Quirino. Ele faz um break no contra-golpe. Abre a bola soltando para Alex Silva. Alex entrega a bola curtinha para Gasal. Gasal, Alex Silva vem trabalhando aqui pelo setor direito do campo. Entrega a bola mais uma vez para o camisa 8, Danielzinho, autor do primeiro gol. Tabelou, vai para cima, infiltração. Isaac, quase Isaac. E depois na sequência, o Alex Silva faz a falta. Pega firme ali o camisa 17 do Guarani. Derrubou o Jefferson, falta de ataque, é bola para o Guarani bater. Sicredi no segura consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Já tem apito final. Guarani que recebe no próximo sábado às 5 da tarde o Operário do Paraná. Mirassol que recebe o Goiás na outra terça às 7 da noite. Goiás na próxima terça às 7 da noite, o adversário também no Maião. Sequência das equipes de São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani vai ter que fazer um milagre, milagre. Fazer um milagre, um dos milagres que Jesus fez foi transformar a água em vinho, né? É que vai ter que acontecer no Guarani, transformar de água para vinho. E realmente até agora, esse mesmo Guarani vai ficar no Z4 até o final, tem que melhorar muito. Domina no peito aqui, escora para trás o Alex Silva. Pro setor defensivo da equipe do Mirassol, chega fazendo falta, o João Vitor faz a falta. De 19 em cima de 19, falta em cima do Lucas Ramon. É bola para a equipe da casa bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, reta final do jogo. Tá pegando fogo o chat do YouTube aqui, todo mundo trazendo o que acha que tem que fazer. O time do Guarani tem a provocação, claro, dos adversários. Tem muita gente triste com o que está acontecendo. É só o começo do campeonato, mais um começo sem nenhum alento para o torcedor alviverde. Futebol é na Bandeirantes, já tem apito final. Vem com ela dominada o time do Mirassol, vem com Gasal. Gasal abre o jogo, o setor direito com o Lucas Silva. Alex Silva, ele vai retroceder, recomeça aqui atrás. Muralha tá pedindo a bola, aciona a Muralha. Vai pressionar o Caio Dantas para cima dele. Muralha abre o jogo, sai pelo lado esquerdo com o Luiz Otávio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 47,5, vamos até 49, marcou o árbitro Fábio Sá Júnior. Ele que é sergipano e fez uma boa arbitragem. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. 48-1 para terminar. Bola dominada pelo Danielzinho. Aqui no setor intermediário, ele toca a bola soltando para Gasal. Abre pelo setor direito do campo para Isaac. Isaac à frente, atenção. Ele tenta a bola com o camisa 2, Alex Silva. Bem na proteção atrás, domina Lucas Adel. Sai para o jogo, mete essa bola curtinha para a presença do Ayrton. Lá do outro lado vai inverter a bola para Bruno Oliveira. Desce no terreno e vem para o jogo. Última pontada do Guarani. 3-0. Mais um jogo sem marcar, hein, Vladimir Catarino? É o quinto em 8, né? Jogos no campeonato sem marcar um golzinho sequer. Sem marcar um golzinho sequer o Guarani, 5 em 8. Alô, Luiz Felipe Maravilha, obrigado pelo carinho. Marcos Oliveira, Lucas Beccari, o Valmir Teixeira, toda essa galera que nos dá uma esmagadora audiência hoje no YouTube, apesar da noite triste para a parte alviverde de Campinas. Tá perdendo mais uma, Bugre. Vai ficando na lanterna no campeonato. Camacho vem com ela, toca pela direita. Bruno Oliveira devolve para Camacho, vai terminar e terminou. Apita Fábio Sá. Mostra o meio de campo, bota um ponto final no jogo. E deu, Mirassol. 1, 2, 3 para o Mirassol Futebol Clube, 0 para o Guarani Futebol Clube. Cabeça inchada para os torcedores bugrinos. Festa em Mirassol, que campanha faz o Mirassol, temos que reconhecer. Técnico Mozart, que outrora esteve aqui em Campinas, agora vai dando o recado, vai fazendo uma bela campanha em Mirassol. E o Guarani, luz vermelha piscante para o Bugre. Na sequência vem aí o apito final sempre para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Apito final pedindo passagem para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo, germanicaveículos.com.br. Edu Pinheiro vem aí
para a Sicredi. Do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Vem aí o apito final, vem aí Edu Pinheiro na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Edu Pinheiro. Muito bem, duas perguntas pro Vladimir Catarino. Alguém da equipe me ajude, por favor. Mirassol 3, Guarani 0. O público não foi fornecido, não foi divulgado. Sim, temos sim. Por gentileza, quem fala? É Roger Williams, Edu. Muito prazer. Aqui, senhor Roger. Me diga, por gentileza. 2021 pagantes. 2021 pagantes. Renda 37.800. Renda 37.800. E um abraço para Jales e adjacências para Lucas Rossafa. Opa, muito obrigado, amigo aí, o Lucas, um grande abraço. Obrigado, viu, Roger? 2021 tinha a presença da torcida bugrina, pequena, mas tinha. Então a segunda pergunta é o seguinte, ô Catarino. Quando aos 22 segundo tempo saiu o Diogo Matheus, lateral direito, entrou no lugar dele Bruno Oliveira, que é meia. O Edu. Quem é que fez a lateral direita, hein, Tigrão? Depois você vem e eu vou começar com o Gleger. Quem? João Vitor. Não, vai começar com o Gleger. Não, eu só te chamei por um outro detalhe. Opa. Ele reforçou o meio, botou um meia e tirou o lateral e botou o João Vitor, né? O tempo todo na lateral direita. Não fez nenhuma ultrapassagem, nenhum cruzamento, não fechou o setor, mas foi uma tentativa. Só para mandar um grande abraço, viu, Edu? Diga lá, Tigrão. Um abraço internacional aí para o grande amigo Carlos Pinto Neto. Está lá em Portugal. Opa! Já desde o dia 18 de maio. Grande Carlão, hein? O Gleger, inclusive, está nos convidando aí para, no retorno dele, para a gente dar um pulo lá na Fazenda em Amparo, viu, Gleger? Nossa, sensacional. Pegar lá umas tilápias de 1,5 kg cada uma. Sensacional. E dá para fritar ali na beiradinha do lago mesmo, né? Já tem o espaço gourmet ali dentro da água, mais numa plataforma, né? Num pier, coisa do tipo. Espetacular. Um abraço pro Carlos Pinto Neto, é bugrino, tá triste, tá com a cabeça inchada, mas ele sabe que o Guarani é muito grande, que tem poder de reação, hoje não mostrou isso, mas vai ter que contratar na janela aí de julho, vai ter que fazer umas mexidas, porque o time realmente, principalmente no primeiro tempo hoje, de cabeça baixa. Um abraço a todos aí em Portugal
especialmente ao Carlos Pinto Neto, na nossa escuta, desde o início da nossa transmissão. Poxa, quanta honra. Carlos Pinto Neto, grande abraço, muito obrigado. E se o Zaidan também estiver vendo, ouvindo... Zaidan e Manuel, já mandei o alô aqui, né, Edu? Mas continuam na nossa escuta. Ah, eu não acredito. Quanta honra, rapaz. Ô, Zaidan, brincadeira, espetacular. Por enquanto, é o Pelé do rádio, né? Milton Neves, por enquanto, tá em stand-by. O Zaidan é o Pelé do rádio. Espetacular. À tarde, às vezes, eu fico ouvindo, é brincadeira, hein? Zaidan, com carinho, um grande abraço, viu? Zaidan é genial. É genial. É genial. Fenomenal. Teve um domingo que o Brasileirão tava parado, ele trabalhando com o rapaz que é aqui de Campinas, pô, é o sobrinho do homem lá, Tigrão. PDV. Paulo do Vale. Paulo do Vale. Isso. Paulo do Vale e Zaidan. Mas eles falaram, né? O Zaidan falou a tarde toda, histórias do futebol, né? É brincadeira, formidável, espetacular. Bom, gente, Mirassol 3-0. O Vladimir Catarino, me desculpa, por gentileza, o seu destaque, por favor. Mais uma derrota do Guarani, né, Edu? Mais uma vez, o time acaba não jogando bem. 6ª derrota em 8 partidas, sendo 5 jogos sem marcar gols. Cresce a pressão para cima do técnico Júnior Rocha e também do CA, que é o Conselho de Administração. Guarani volta a campo no sábado, 5 da tarde, no Brinco, contra o Operário, Edu. Já você vem no craque. Até. Obrigado. Vamos lá então, o Gleger, é o seguinte, com 13 minutos do primeiro tempo, o Marlon dá um chutaço, boa defesa aí do Muralha, né, no alto, escanteio e tal. Depois, a 22 minutos, 1-0, o gol do Danielzinho, falha do Rayan, né, Rayan é que mais se sobressaiu na falha nesse lance aqui. E terminou 1-0. Segundo tempo, vamos lá. A 6 e a 7. 2 lances incríveis que o Guarani perdeu. Lucas Paraíso, de um chute de fora da área, bem rasteiro, bem forte. E o Muralha pimpa para escanteio. E a 7 minutos, o Jefferson cruzou o Rayan de cabeça, mas a bola saiu, não sei como, raspou a trave. A partir disso, começaram as mudanças no time do Guarani, que começou com 3 zagueiros, mas enfim, mudanças aqui e ali. Guarani terminou com um meia, que é o Bruno Oliveira, começou sem meia de ofício, e aí teve 4 atacantes, o Caio Dantas, teve o Ayrton, teve Lucas Paraíso e João Vitor, que foi para a lateral direita, já explicado, né? No lugar do Diogo Matheus, que saiu para a entrada do meia Bruno Oliveira. Mas enfim, essas mudanças aí, com essas mudanças em 2 contra-ataques, o Mirassol matou com o Isaac, ex-Guarani, fazendo 2-0 a 31 e o Fernandinho a 41 fazendo 3-0. Oi, Gleger, queremos ouvi-lo. Eu primeiro quero dizer o seguinte, gostaria que o torcedor bugrino, que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, e a audiência gigantesca, que nós fizéssemos aqui, né, uma reflexão do Guarani nas mãos do Claudinei, que foi demitido, e de agora o Guarani nas mãos do Júnior Rocha. Para mim, absolutamente não mudou absolutamente nada. Tecnicamente falando, taticamente falando, não mudou. Não mudou. E quando você vai no mercado e você tenta uma troca de treinador, você precisa mudar alguma coisa, né? O próprio treinador, quando chega, ele sabe, se ele foi contratado, né, porque alguma coisa de errado aconteceu. Então ele precisa chegar no clube, detectar esses problemas, né, e automaticamente, após ele detectar esses problemas, ele tomar as decisões. E não é isso que nós estamos vendo no Guarani. É lamentável dizer isso, tá? É lamentável dizer isso, e aqui eu não estou aqui para defender A, B, C, não estou aqui para criticar ninguém que não seja aquilo que eu estou vendo. Eu fui contratado para comentar futebol e eu sempre comentei em cima daquilo que eu estou vendo. Às vezes com uma opinião divergente ou não, mas é aquilo que eu acho, é a minha opinião. Então, para mim, demitir o Claudinei para quê? Para contratar um novo treinador. Contratou. E o que nós vimos de diferente? Absolutamente nada. Nada. O Guarani melhorou hoje no segundo tempo? Melhorou. Deu uma melhorada, mas será que não foi o Mirassol que deu uma recuada, estava ganhando o jogo de 1-0, porque enquanto estava 0-0, o Mirassol era linha alta em cima do Guarani, marcando pressão, acuando o time campineiro,
E o Guarani não conseguia sair jogando. Não conseguia nem no chutão, conseguia 80%. Teve um momento do jogo que estava 83% de posse de bola para o time de Mirassol. É exatamente isso. Então, Edu, me perdoe aí o torcedor bugrino, mas se não acontecer uma mudança radical no Guarani, o Guarani é um sério candidato ao rebaixamento. Eu lamento muito. Aliás, eu lamento profundamente dizer isso. Mas é o que nós estamos vendo, gente. É só pegar um parâmetro aí. Qual que foi essa rodada aí? A oitava, Edu? Oitava, isso. Oitava rodada. O Guarani está na oitava rodada com 4 pontos na zona de rebaixamento, segurando a lanterna da competição. É exatamente isso. Então precisa de uma mudança radical. E eu vou ficar batendo nessa tecla no apito final, no Esporte em Debate, no Nossa Área, no programa na TV Os Donos da Bola. Eu vou ficar batendo nessa tecla porque é inadmissível, né? E é inadmissível mesmo, com toda a história do Guarani, com toda a sua grandeza e a torcida gigantesca que tem, tá passando por isso. Então, olha, tomara que venha uma atitude radical do treinador, da diretoria. Alguma coisa tem que mudar. Tem que mudar. A última chance foi agora. E nós vimos o que aconteceu. Então eu nem quero comentar do jogo, porque nós falamos, né, do jogo durante toda a partida. O Tigrão, ele tem uma leitura, ele tem uma visão fantástica, falando durante toda a partida também. Então agora a gente precisa ver a situação que está vivendo o Guarani. E a situação do Guarani é essa que eu acabei dizendo agora. 4 pontos na oitava rodada, segurando a lanterna da competição. Tomara que alguma coisa muito grande aconteça para que o Guarani reverta essa situação. E tem que ser para ontem. Para ontem. Porque, Edu, a situação do Guarani nesse momento, e meu tempo lá colocou o Gil Kleber, está terminando, é muito preocupante, Edu Pinheiro. 2% é o aproveitamento do Júnior Rocha em 6 jogos, né? 22%. 22%, né? Esqueci de falar também uma bola que bateu na trave, hein? Antes de sair o terceiro gol, o Fernandinho tomou na trave aí do Vladimir. Bom, então vamos lá. Danielzinho fez 1-0, o Tigrão a 22 do primeiro tempo. Isaac ex-Guarani fez 2-0 a 31 do segundo tempo. E o Fernandinho a 41, 3-0. Oi, Tigrão! Só pra gente passar a informação por inteiro aqui, que eu disse que foi um jogador do Mirassol que toca na bola no terceiro gol, né? Aliás, no segundo, do Isaac. Isso. É o Quirino, tá? É o Quirino, Diego Quirino, que toca na bola. Ela desvia no jogador do Guarani, ele no reflexo estica a perna e desvia. Eu daria gol para quem chutou e não para quem deu um sutil desvio. Mas, se ele tivesse impedido, o gol não teria sido validado, porque ele toca na bola. Ora, se o toque dele seria suficiente para anular o gol por impedimento, como ele não estava impedido, o gol tem que ser dele. Depois, pela súmula, só como curiosidade, a gente vai conferir se foi do Isaac, foi anotado para o Isaac ou para o Quirino. Quanto ao jogo, primeiro tempo de um time só, ataque contra a defesa, o Lucas Paraíso marcando na intermediária defensiva do Guarani, para que quem não viu pela televisão e nos ouviu e queira ter a imagem do jogo por aqui, Guarani marcando com o seu centroavante na sua linha intermediária defensiva. Deu 2 contrapontadas, deu sim, a gente tem que fazer justiça, um belo chute com o Marlon, para mim a defesa do jogo do Muralha, no ângulo lá em cima, mas é muito pouco. E o Guarani foi amassado, pressionado, até que numa falha de posicionamento, tomou o gol. E aí tomou o gol, companheiro, não tem o que fazer, tem que abrir, tem que sair. Eu esperava que o Júnior Rocha fosse mexer no time no intervalo, surpreendentemente ele não mexeu, perdendo, só que o Guarani mudou a sua postura, subiu a marcação, tratou de ficar com a bola, passou a pressionar a equipe do Mirassol e criou 3 grandes situações para empatar o jogo, e esse foi o detalhe, o Guarani jogou no segundo tempo para empatar. Como não empatou, ficou sem pernas e continuou tentando empurrar o Mirassol para trás, que matreira e inteligentemente continuou atrás. Não saiu e passou a contragolpear.
E aí, a grande diferença do jogo. O Guarani, quando tentou contra-golpear no primeiro tempo, não fez. E o Mirassol, 2 vezes no contra-ataque, teve mais jogadas reativas de contra-ataque. Mas em 2 delas, liquidou a fatura, a primeira aos 31, a segunda aos 41, e aí não tivemos mais jogo. Inclusive o juiz deu apenas 4 minutos de acréscimo. Convenhamos que pelos padrões atuais é pouco, porque ele também sentiu e falou, vai ficar dando 7, 8, 9 para quê? Isso aqui não muda mais. O vencedor já está definido. Então gostei da reação do Guarani, pelo menos em parte do segundo tempo, mas não gostei dos gols perdidos e o risco era esse. Vai ter que se abrir. Esse é o problema de quem vai deliberadamente para jogar atrás e jogando retrancado toma um gol. Aí quando tem que sair, sai, até cria alguma coisa, mas se desorganiza. E quando você se desorganiza contra um time que tem qualidade, sobretudo jogando nos seus domínios, aí a coisa pode ser fatal e ela acabou sendo, ao final, para mim, um placar clássico. Para mim, é um placar que demonstra com fidelidade o que foi o conjunto geral de ações, o movimento geral de ações da partida em Mirassol, ao final. Mirassol 3, Guarani 0. Ao final, nada a ser reclamado, inclusive em termos de arbitragem. E o que é que tem que ser feito? Não tem milagre. Tem que arrumar dinheiro e contratar 5 jogadores de qualidade na janela. Do contrário, o Guarani está fadado a ter um segundo semestre trágico e flertando com as gavetas do inferno, como diria aquele outro, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, Tigrão. Pô, 17 graus em Campinas, hein? Tá frio, hein? 17 graus. Bom, então agora aí pegou o Operário, hein? Sábado, 17 horas no Brinco, depois vai pegar o Avaí lá, o Avaí tá ganhando todo mundo. Avaí lá, né? No dia 14, depois recebe o Ituano, pega o CRB lá dia 22, e depois tem o derby, dia 30, vai ser no Brinco, dia 30, domingo, 18h30 por enquanto, mas eles mudam tanto, mas muda tanto, foi desmembrada até a 15ª rodada, né? Mas eles mudam tudo, né? Por enquanto, a situação é essa. Meus amigos, tem que dar uma faturada, já o craque do jogo, quem sabe é a coletiva do Júnior Rocha, não sei se vai ter ou não, se vai chegar ou não, mas temos nossos quadros aqui, a ficha técnica, tem a defesa e o gabarito, agora 21h11. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Atenção! O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB. Na rua, escola, mobilidade, na saúde, bem-estar social, segurança. A gente vai e faz. Nós mulheres trabalhamos e praticamos mais espaço na política, garantindo que todas tenham voz. Acesso à qualificação por igualdade. Estamos construindo um Brasil mais justo, acolhendo e preparando as nossas lideranças femininas. Felice ao MDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O craque do jogo. Muito bem, aqui Mirassol 3, Guarani 0, público 2.221, 37 mil de renda. Gol do Danielzinho no primeiro tempo, Isaac e Fernandinho no segundo tempo. Oi, Roger Williams, que narrou aqui 3-0 Mirassol, pois não? O craque! Oi, Edu, de volta aqui na programação da Bandeirantes para trazer o meu voto do craque do jogo. Difícil, hein? Difícil, tem que olhar com lupa para alguém se salvar, mas pra gente cumprir aqui o quadro craque do jogo, eu vou indicar o Anderson Leite. Ele teve bem na cabeça de área, bem, né? O time toma 3, mas assim, enquanto pôde, ele fez o desarme, protegeu bem a zaga, né? Uma zaga com 3 zagueiros também não carece muito de marcação, de proteção, tem que se segurar por si só. Mas no segundo tempo, que ele apareceu mais, ele se soltou mais, o técnico deixou ele mais solto, criou algumas oportunidades e chances para a equipe do Guarani. Então, nesse mar de ruindade que foi o Guarani hoje, que vem sendo o Guarani no Campeonato da Série B, hoje, pelo menos, o Anderson Leite se salvou. O craque do jogo, para mim, o Anderson Leite, Edu. Um grande e forte abraço e até a próxima, meu amigo! Opa, parabéns pela narrativa, um grande abraço, um ótimo retorno aí, Americana. Olha, gol do Grêmio, levanta Rio Grande, Diego Costa. O jogo é lá no Chile, Huachipato. O time chama Huachipato, é Libertadores, hein? É o seguinte, com esse resultado o Grêmio vai conquistando o segundo lugar por enquanto do seu grupo e se vencer hoje se classifica na Libertadores, os 2 primeiros de cada grupo se classificam. Oi, Vladimir Catarino, o craque. Oi, Edu, mais uma vez por absoluta exclusão, tem que votar no craque, não tem jeito, né, Edu? É de praxe, por isso eu vou votar no Anderson Leite. Para mim, um dos que menos comprometeram no jogo de hoje do Guarani, nesta derrota pro Mirassol. Edu? Tá ok, muito obrigado, Catarino, parabéns pelo trabalho também. Oi, Greger, o craque. Edu, em respeito ao torcedor do Guarani, ao torcedor bugrino, pela situação do Guarani, eu não vou votar em ninguém. Pode ser, né, Edu? Pode, sem dúvida, tranquilo. Então eu não vou, lamentável, resultado, situação do Guarani. Em respeito ao torcedor, eu não vou votar em ninguém. Não, e é prefeito compreensível, viu, pela história. Olha, o Claudinho Oliveira, ele ficou 2 jogos na Série B, ele perdeu para o Vila Nova em Goiânia e perdeu para a Chapecoense 1-0 no Brinco. 2 jogos, 2 derrotas. E o Júnior, né, o Júnior Rocha, ele completou hoje 6 jogos. 6 jogos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, aproveitamento de 22%. Oi, Tigrão, vamos lá, você também é o craque, né? Tem palpite ou vai passar também, Tigrão? Vou passar. Hoje, por mais que eu me esforce aqui, pensei no Paraíso, né? Pensei que na luta dele, inclusive correndo às vezes sozinho, contra a zaga toda, voltando para marcar. Pensei no Marlon por aquele belo chute no primeiro tempo, para minha defesa do jogo, mas é muito pouco, muito pouco. Então, não vou votar em ninguém não, mas vou votar na história.
Voto em Zenon de Souza Faria. Por aquele golaço contra o Vasco de falta no Mazzaropi na semifinal do Campeonato Brasileiro de 78, quando o Guarani foi campeão. Aliás, os dois do Zenon, 2-1. O Guarani ali foi para a final contra o Palmeiras e foi campeão. Então, para mim, hoje, um voto da história. Voto em Zenon. Um monstro com a camisa 10 do Guarani, um dos líderes do time campeão brasileiro de 78. Zenon, para mim, o craque do jogo pela história, não pelo jogo de hoje, que infelizmente ele não estava em campo. Muito bem, olha, vamos seguindo a situação terrível do Guarani, último colocado, e ficou 9 dias treinando, né? 9 dias para treinar e tal. O Marlon, ele é atacante, né? Vocês me corrijam, por favor. Ele entrou sem meia, entrou com Ryan, Lucas Adel e o Léo Santos. Léo Santos centralizado, Ryan numa ponta. Não, entrou com meia, né, Edu? Entrou com meia. Qual que foi? Não, porque sem meia machuca o pé, né, Edu? Entendi. Sem meia dá bolha, né? Quando eu fui entender, você já tinha... Entendi. Você falou que entrou sem meia, mas eu não vi ninguém sem meia. Você foi ao pé da letra. Você tá que nem aquele quadro que tinha na Praça Alegria, o nome. Por que o senhor tá cerrando a porta do armazém? É que a SIC pediu para cerrar as portas, é que amanhã é feriado. Falar pra você, grande Tigrão. Vamos dar uma faturada? A gente segue com o nosso apito final, 21h19, Mirassol 3, Guarani 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Eu concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Loja do Mecânico em Campinas. Confira e aproveite ofertas imperdíveis. Politriz Angular Liche, R$ 179,00. Serra Tico-Tico Deco, R$ 259,90. Promoções até 8 de junho. A cada R$ 250,00 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Conheça na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz.
Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Eu concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Mirassol, o Guarani começou com Vladimir no gol, Diogo Matheus na lateral direita, 3 zagueiros, o Ryan, o Léo Santos e o Lucas Adel e o Jefferson na lateral esquerda. De volante tinha o Anderson Leite, Matheus Bueno e o Marlon, que é atacante talvez para armar. E no ataque, João Vitor e Lucas Paraíso, assim entrou. Bem, primeira mudança foi a 22 do segundo tempo, saiu Diogo Matheus, lateral direito, entrou o meia Bruno Oliveira. E aí o João Vitor, atacante, passou a fazer a lateral direita. E também nesse momento, a 22, saiu Anderson Leite para a entrada do Camacho. Depois nós tivemos aqui a 28, saiu Ryan, zagueiro, entrou Caio Dantas, que é atacante, e saiu Marlon para a entrada do Ayrton, atacante por atacante. E tivemos depois a 43, no finalzinho, saiu o Matheus Bueno para a entrada do Lucas Araújo, a equipe dirigida pelo técnico Júnior Rocha. O Mirassol com Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Varley, Neto Moura, Danielzinho e o Gabriel, Negueba, Fernandinho e De La Torre, e o técnico Mozart, sendo que João Vitor, aliás, depois entrou o Isaac, né? Neto Moura, depois o Gasal, o Gabriel, depois o Isaac, Negueba, depois Chico Kim, o Fernandinho, depois Alex Silva e De La Torre, depois o Diego Quirino, que foram as alterações. Mozart, ex-atacante, ex-técnico do Guarani, né? Completando hoje 53 jogos à frente do Mirassol. Que o Neto Moura jogou na Ponte, João Vitor jogou no Guarani, Isaac no Guarani, deixa eu ver quem mais, que passaram por Campinas, são esses. Vamos lá. Quem apitou foi o Fábio Augusto Santos Sá Júnior, de Sergipe. Cartão amarelo para o Mirassol, Negueba e Gabriel. Apenas Anderson Leite, amarelado pelo Guarani. Os gols no primeiro tempo, a 22 minutos, Danielzinho 1-0. Segundo tempo, a 31, Isaac 2-0, a confirmar. E a 41, Fernandinho fazendo 3-0. Público 2.221 e a renda 37.800. A ficha técnica no apito final, Mirassol 3, Guarani 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, 13 minutos de jogo, hein? Não tava bem o Guarani, só dava Mirassol, tocava o Mirassol, posse de bola Mirassol, mas de repente houve uma roubada. Jefferson roubou a bola, deu contra-ataque e deu para Marlon. E o Marlon, né? Em largas passadas, chegando perto da área, solta aquela bomba. E como é que foi, hein, o Roger Williams? Que vai tentar chegar nos contra-golpes, como agora. Lá vem Jefferson, ponta esquerda, atenção. Saiu na boca do gol, engatilhou, bateu. Defendeu Muralha. Ele toca para Marlon, Jefferson no contra-toque, o Marlon finaliza. Um balaço para a defesa de Alex Muralha aí, Vladimir.
pouco aparece, ou quase nada aparece o Guarani, mas quando chega com perigo. O Marlon arriscou de longe, Muralha. A bola parecia que ia pra fora, mas ele não quis saber de brincadeira, não, espalmou linha de fundo. Bom, 9 minutos depois teve o gol do Mirassol, Danielzinho fazendo 1-0. Segundo tempo, vamos lá, segundo tempo, 6 minutos. Lucas Paraíso, o único chute dele perigoso, um chute rasteiro, uma cacetada no cantinho. Me conta aí, Roger Williams. O Bugrão, atenção, dominou Paraíso, fora da área, bateu pro gol. Muralha, espalma o goleiro. Num passe aparentemente despretensioso do Bueno, o Paraíso pega, bate pro gol, obriga o Alex Muralha a fazer uma defesaça, quase empata o jogo, Vladimir. Eles também erram o Mirassol na saída de bola. Matheus Bueno roubou e tocou pro Lucas Paraíso, deixa eu chutar aí. 1 minuto depois, gente, é o seguinte, o Jefferson Cruz, a lateral esquerdo, e o Ryan, o zagueirão, cabeceou, mas ela raspou bem a trave, né? Esse é o lance 4. Depois vamos lá, a defesa aqui, Vladimir, ela fez uma pose, hein? Fez uma pose, uma cabeçada do De La Torre, foi isso, Roger Williams. E vem aí, Fernandinho, vem o Mirassol, tocou na boca do gol para De La Torre, defendeu, Vladimir. Cabeceio na frente do gol, Vladimir fez até pose, uma ponte para fazer a defesa, Vladimir. Foi mais plástica do Bom, que há 30 minutos, o Ayrton, que acabou de entrar, também arrisca. Em 30 minutos, Ayrton, vamos lá, chuta, vamos lá, tenta. E que aconteceu com o Muralha aí, o Roger Williams? Atenção, lá vem Bugrão, Ayrton, bateu de pé na direita, Muralha faz a defesa, canto inferior de direito, encaixa firme, o homem não solta nenhuma hoje, Vladimir. Mas o Gleger disse há pouco que o Muralha é uma no cravo, outra no ferradura. Essa seria clássica do cravo, né? Ou da ferradura, mas pegou bem o goleirão da equipe do Mirassol. Hoje o Muralha foi bem. E depois a 31, 2-0, o Isaac fazendo, e a 41, Fernandinho fazendo 3-0. Ô Gleger, vamos lá, qual foi a defesa do jogo? A primeira opção, aquele chutaço do menino Marlon de fora da área, uma grande defesa, grau de dificuldade 7.98. Essa é a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Ele insiste com 7.98. Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Lance muito bem executado pelo Marlon e uma explosão de reflexo, de coragem muito grande do Muralha. Praticamente o lance, do ponto de vista da plástica, plasticamente falando, o lance mais bonito do jogo, e que Roger Williams, com a precisão de sempre, descreveu exatamente assim. Que vai tentar chegar nos contragolpes, como agora. Lá vem Jefferson, ponta esquerda, atenção. Saiu na boca do gol, engatilhou, bateu. Defendeu Muralha. Ele toca para Marlon, Jefferson no contra-toque, o Marlon finaliza. Um balaço para a defesa de Alex Muralha, hein, Vladimir? Pouco aparece, ou quase nada aparece o Guarani, mas quando chega muito bem, o Gleger deu 7,98 no alto para essa defesa, e aquela do Lucas Paraíso deu 7,97, 0,01 a menos, por isso o Marlon, esse chutaço, foi a defesa do jogo. E começou lá na Bolívia, Tomayapo e Internacional. E o time é isso, Tomayapo. O senhor me desculpa, por favor, se a pronúncia não é essa. Real Tomayapo. Tô vendo o Hélio dos Anjos aqui, Vedu. Ah, Paysandu e América Mineiro, é? Quanto é que tá aí, Tigrão? Faz o plantão pra mim desse aí. Não, vai começar agora. E o Hélio tá um barato, vai meter uma camisa nele aqui de Playboy. O Hélio é uma figuraça, né? Ele tá com a camisa polo do Paysandu, só que a camisa é escura. O distintivo é azul, meteram um boné nele, aí ele tá com um moletom preto por baixo, tá parecendo um garotão. E eu vou falar pra você, eu tô vendo o juiz aqui, rapaz, mas o cara já entra com uma cara de preocupado. Acho que na cabeça dele passa o seguinte, mas quem que foi esse filho de uma boa mãe que tirou esse jogo do Mangueirão e trouxe aqui pra Curuzu? Depois você dá uma olhada aí no cenário, na moldura que está em torno do campo da Vila Curuzu, lá em Belém. Um negócio inacreditável a presença da torcida do Paysandu. Mas, Edu, dá para pegar os caras pelo cabelo quando eles vão bater um lateral.
Credo. Que é isso? Por que não foi pro Mangueirão? E o Paysandu ainda não venceu, tá? O Paysandu não venceu e o América Mineiro é o único invicto. Olha que coisa interessante. E você acha que vai acontecer o que no jogo? É empate. Sendo o futebol do jeito que é o futebol, não, o Paysandu vai ganhar. Toda vez, olha lá atrás do gol como é que tá. O Botafogo ganhou ontem, né? Você vê ganhando do Toda Santos. vez que um não ganhou nenhuma e o outro não perdeu nenhuma, o que não ganhou nenhuma ganha do que não perdeu nenhuma. Depois você vai lembrar de mim a hora que você vê o resultado final. Não, vou levar o volante pra você fazer a minha loteria. Pode deixar. Isso, traz aí que eu vou pegar o volante. Acertar os 14 jogos sem duplo. Existe ainda? Nem sei se existe ainda. Existe loteria esportiva? Nem sei, eu não sei mais. Existe. Mas eu vou falar pra você um negócio. O Paysandu vai ganhar esse jogo. E você acha que o Hélio dos Anjos, ele levou o jogo pra Curuzu por quê? Pois é. Você tem alguma dúvida? Não. Olha aí, quase o Tigrão queimou a língua. Goleirão do Paysandu soltou uma no pé do atacante. O goleiro deitado, o atacante dentro da pequena área, ele e o goleiro, e ele deu uma bomba e bateu no travessão e a bola voltou. Já estava 1-0 pro América. Mas como eu disse que o Paysandu vai ganhar, olha aí, já começou dando tudo certo pro Paysandu. E Nercinho Batista nesse momento vendo o jogo, né? Atentamente na sua residência, porque a Ponte pega o América domingo lá em BH. Vamos lá, então, vamos dar uma faturada, a gente volta já com o gabarito, hein? Mirassol 3, Guarani 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Eu concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Bem, vamos ao gabarito do jogo. Mirassol 3-0 no Guarani. Ô, Greger, vamos lá. Melhor primeiro ou segundo tempo e qual o conceito do jogo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Pra você, Tigrão. Regular. Melhor o segundo tempo. Então bateu os dois, regular, segundo tempo, hein? Vladimir, se teve culpa nos gols, o primeiro foi cara a cara, Danielzinho, o terceiro gol foi uma bela colocada do Fernandinho, aquela colocada que não teve jeito, não sei, você que analisa. Do Isaac, ou
a confirmar, foi uma bola espremida, bateu no zagueiro, bate não sei aonde. Enfim, quando ele tentou pular, estava difícil de pegar. Teve culpa porque defesa do Vladimir não teve, né? Não teve assim defesa. E aí, o Vladimir hoje, o Gleger? O que foi entrou, né? Mas para mim não teve culpa nos gols. Sem jeito. Vou dar um conceito regular para ele, mas pouco participativo, todas que foram entraram. Bom, o Diogo Matheus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Foi o Diogo Matheus. Lateral direito, foi até 22 segundo tempo, ele completou 110 jogos, hein? Ele arredondou, mas do atual elenco, o atacante é o Bruno, né? É o Bruno Mendes que tem mais jogos pelo Guarani, tem 116. É que o Bruno Mendes está machucado, faltam 6 jogos para o Diogo Matheus alcançar aí o Bruno Mendes, com 3 passagens. Tigrão, Diogo Matheus hoje, como é que foi? Apenas razoável na marcação e inexistente no apoio. Conceito ruim. Bom, eu vou individualizar os zagueiros. Começando com o Gleg analisando o Rayan. Rayan no gol do Danielzinho no primeiro, né? Ele perdeu na corrida, Danielzinho fez o gol, né? Foi um lance que o João Vitor lança De La Torre dá um toquinho de cabeça, já visando a entrada da área, Danielzinho ganha na corrida do Rayan e faz 1-0. Mas também teve quase que o Rayan fez o gol de cabeça a 7 do segundo tempo no cruzamento do Jefferson. E aí, Gleger, Rayan? Não gostei. Conceito ruim. Léo Santos, segundo você, Tigrão, zagueiro hoje, jogando centralizado. Eu vi ele fazer alguns cortes, grandalhão. Ele deu um empurrão no primeiro tempo, não sei quem, não me lembro, e não levou cartão. Vamos lá, Léo Santos, Tigrão. No primeiro gol, acho que ele não estava no setor dele. Estava o Rayan lá, não sei fazendo o quê. Mas muito difícil, né, Edu? Uma pressão praticamente o tempo todo. Parte do segundo tempo o Guarani saiu um pouco. Depois tomou o contra-ataque, toda hora de mano. Não foi bem, não. Conceito ruim. O Lucas Adel, ele veio do São Bento de Sorocaba e no Paulistão foi o último inscrito devido à contusão de um zagueiro do Guarani, que não me lembro agora quem é esse zagueiro que se machucou. E aí foi inscrito aí o Lucas Adel. Jogou os instantes finais aí contra o Bragantino, Paulistão e tal. E vem jogando. Ficou fora do posto por departamento médico, mas voltou agora o Lucas Adel. Jogou o tempo todo. E no lance, no terceiro gol, não sei se o último toque é dele, mas bate nele também. No Lucas Adel, naquele bate-rebate. E aí, Gleger, Lucas Adel? Foi mal, né? O conjunto todo ali. O conjunto todo não funcionou. O Adel, conceito ruim. Jefferson, dos contratados, Tigrão, dos contratados, o Jefferson é o que jogou os 8 jogos nessa Série B, lateral esquerdo. Bom, o Jefferson, ele que dá o passe para o Marlon, que dá aquele chutaço, que foi a defesa do jogo. O Jefferson faz o cruzamento para o Rayan de cabeça a 7 minutos do segundo tempo, quase que empata. Como é que ele foi ofensiva e defensivamente e o conceito do Jefferson? Edu, acertou um ou outro cruzamento ali, mas é muito pouco. Jogador muito limitado. Conceito ruim. Vamos lá, o Anderson Leite. Vamos aos volantes aqui, o Gleger. Anderson Leite, que no craque, né? Ganhou o voto aqui do Roger e também do Vladimir Catarino. Anderson Leite. Foi substituído? Foi, né? Ele saiu plantado no Camacho. Foi até 22 segundo tempo o Anderson Leite, o Gleger. Pra mim, jogador lúcido ali no meio de campo, né? Dá o conceito regular pra ele. Matheus Bueno. Matheus Bueno foi que roubou a bola, Tigrão, para dar pro Lucas Paraíso a 6, segundo tempo, e Lucas Paraíso dá um chutaço rasteiro. Boa defesa do Muralha, né? Deixa eu ver quem mais aqui, que é o Matheus Bueno, mas em compensação, voltando um pouco à fita, a 43 do primeiro tempo, um lance exótico. Matheus Bueno foi fazer uma inversão para o Jefferson e isolou, né? Isolou. Bom, essas e outras, Matheus Bueno. Sabe a sensação que eu fico vendo o Matheus Bueno jogar? É que para ele, não é uma crítica, mas é a impressão que ele me passa. Para ele, na autoanálise dele, ele joga mais do que na verdade ele joga. Ou seja, ele acha
que joga mais do que ele joga. Pega a cabeça, estilo e tal. E depois, até o Roger Williams, que é um cara extremamente calmo, ponderado, equilibrado, quase abandonou a transmissão quando ele viu aquilo. Foi, calma, Roger. Calma, cuidado com as coronárias. O Roger ficou pé da vida. Edu, jogou nada, conceito ruim. Olha, vamos ao Marlon. O Marlon, que de ofício é atacante, pela escalação. Não sei se ele que ficou, vocês que definem aí, né, Gleger? Se ele ficou incumbido de fazer o meio de campo, organizar, porque entrou sem meia de ofício. Ele veio de Portugal, hoje 16ª partida, mas nessa Série B foi a 8ª partida dele. Ele também jogou todas, viu? Todas, tá aqui no site Mariolano, e 8 jogos. 8 jogos, são 8 rodadas. De 8, ele saiu 7 durante a partida, né? E aí, vamos lá. Marlon, como é que foi o Gleger? E, assim, sabe aquele normalmente o pessoal fala menos ruim? Sim, deu aquele chute, né? Deu Participou, aquele chute, né? Mas muito pouco. A defesa do jogo, né? Muito pouco. É pouco. Muito pouco, Edu. Conceito ruim, regular, vai. Ô, Tigrão, para falar em pouco, eu sei que é difícil analisar o time do Guarani, 3-0, uma derrota terrível, o comentarista, para analisar, porque o João Vitor, com todo respeito, esperava-se muito dele no começo da Série B, porque durante o Paulistão ficou meio de lado, não sei o que tem, aí tem pré-temporada e tal, lá vem João Vitor, né? Tá entrando, tá tendo oportunidade, hoje não tem nada dele aqui. E ele foi de atacante, Tigrão, até 22 do segundo tempo. Depois ele passou a ser lateral direito, porque saiu o Diogo Matheus, entrou o meia Bruno Oliveira. Bruno Oliveira foi para meia e o João Vitor foi deslocado para lateral direita, e o conceito dele. Jogou o tempo todo, Tigrão. De produtivo nada. Ele lutou naqueles momentos do primeiro tempo, em que o Guarani optou por tentar contra-atacar. Ora era o João Vitor que puxava e ora o Marlon, né? Eles que puxavam ali pelo lado esquerdo. Tentou, lutou, se jogou na bola, mas de produtivo, assim, de algo realmente que pudesse chamar a nossa atenção, nada. Conceito ruim. Vamos ao Lucas Paraíso, que daqui a pouco vai fazer aniversário, né? Ele nasceu em 5 de julho de 2002, então ele vai fazer 22 anos daqui um mês. Já marcou 2 gols, hoje teve aquele chute, né, Gleger? No começo do segundo tempo, boa defesa aí do Muralha. Vamos lá, Lucas Paraíso jogou o tempo todo. Lutou, correu, né, brigou ali, ele é muito participativo, mas muito pouca ação, pouca produtividade, digamos assim. Um conceito regular com muita boa vontade. Olha, dos que entraram, o Lucas Araújo entrou no finalzinho, deixando de lado aqui. Bruno Oliveira, Caio Dantas, Ayrton, Camacho chutou, tentou. O Ayrton também chutou uma, Muralha defendeu. No mais, num bloco só, hein, Gleger? Eu sigo com você também. Num bloco só dos que entraram, algo a acrescentar? Não. Para mim, todos que entraram ali no mesmo nível foram muito mal. Não resolveram. As mudanças até que o posicionamento, tal, a leitura do Júnior foi até legal, mas a execução em si não foi. Vamos lá, encerro com você também, Gleger, para falar do Júnior Rocha, o técnico que teve 9 dias para trabalhar, mas entrou com 3 zagueiros, aquele babado todo que o pessoal já vem acompanhando, e terminou aí com um meia de ofício e 4 atacantes. Enfim, as mudanças, o início, meio e fim. Júnior Rocha. Eu não sei qual será o futuro aí do treinador do Guarani, o Júnior Rocha. Porque o percentual dele é muito fraco. Depois da saída do Claudinei, houve-se uma confiança muito grande no trabalho do Júnior Rocha. As declarações dele sempre muito... olha, não, nós vamos reverter. E a gente está vendo um Guarani piorando, né, nas mãos do Júnior Rocha. Esse é o que é o grande problema. Agora, Edu, se ele for permanecer como técnico do Guarani, ele precisa de mudanças radicais. Eu estava falando isso no término da partida. Se ele não tiver,
Olha, o Guarani não consegue se livrar. Ah, o Guarani... Mas você imagina... Olha, o Tigrão que é bom de matemática aí, o Guarani vai ter que esperar a próxima janela, né? Quantas partidas ainda tem até a janela? Até abrir a janela. E depois a gente faz mais ou menos, né, uma conta aí de quanto que o Guarani vai ficar sofrendo até lá. Eu acho que é umas 6, 7 rodadas ainda. Lega. Oi. Não, veja, 8 jogos, 4 pontos. Aí não precisa nem ser bom de conta, né? De matemática. Mas quantas rodadas faltam até a abertura da janela? É Não, 6, não, né? não, 7, não- é 6 ou 7? 6 a 7 rodadas. É, de 6 a 7 rodadas. Então 8 É. pontos, vai. Vamos colocar assim, com bastante otimismo. Guarani, pelo amor de Deus. Então, assim, não dá para ficar... O Guarani não dá para ficar pensando nesse momento na janela, tá? Não dá. O Guarani precisa reverter uma situação que é drástica, que para mim é muito, mas muito preocupante. E o torcedor do Guarani não aguenta mais, né? Ficar protelando, e as coisas não saem do lugar. Aliás, saem do lugar sim, porém para baixo. O Guarani está na última colocação, perdeu uma grande oportunidade de dar uma andada na tabela, e tem um jogo em casa agora no próximo final de semana dificílimo, muito difícil, contra o Operário lá do Paraná. Então o jogo é dificílimo. Vamos ver o que preparou aí, vamos ver se o Júnior Rocha continua, mas na execução de hoje, Edu, eu citei Carlos Alberto Silva, hoje, a hora que é acionado pelo Roger Williams, que é o seguinte, o Carlos Alberto Silva, ele dava um comando, mudava toda a estratégia do time durante o jogo em andamento, tá? E nós não vimos isso hoje, o Guarani conseguiu mudar um pouco a estratégia depois que voltou para o segundo tempo, mas tá errado, tava perdendo o jogo, fora de casa. O Guarani manteve sempre ali para trás, jogando para trás, recuado demais, aceitando a pressão. Então eu não gostei. E o conceito do Júnior Rocha hoje, Edu, é ruim. Tá bom, Greg, um abraço, viu? Boa noite, boa semana para você. Para você também, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço pro Tigrão aí. Só para informar Abraço, que tem... Greg, obrigado. Opa, desculpa aí. Olha, só gol do Internacional lá na Bolívia, né? Tomayapo 0, Internacional 1. Não, foi pro VAR. E... Depois eu vou informar. Porque é o seguinte, o Inter, ele tá lutando para terminar como segundo colocado para ir para uma repescagem. Porque aqui é Sul-Americana. É Sul-Americana, só o primeiro do grupo é que se classifica. Não foi? O VAR tirou o gol do Inter. 0-0. E o Inter tem que vencer, depois tem mais um outro jogo. Ele não tem como terminar em primeiro do seu grupo, tá? Tem mais essa também. Ter 2 bons resultados para ir para uma repescagem. Tigrão, Mirassol 3-0, vamos lá. Dos que entraram, algo a acrescentar? Bruno Oliveira, Caio Dantas, Camacho e Ayrton. O Lucas Araújo entrou no finalzinho, Tigrão. Ô Edu, veja, a gente elogiou aqui a mudança de postura, de posicionamento e de estratégia do Guarani no segundo tempo. Tanto é que a gente falou aqui de chute muito perigoso, né? Do Lucas Paraíso, a gente falou de uma cabeçada perigosíssima do Ryan. Então o Guarani estava a pique, a ponto de empatar o jogo. Aí toma um contra-ataque, toma o gol, aí fica tudo muito, muito mais difícil. Mas, apesar do time ter voltado melhor posicionado, marcando mais na frente, mais agressivo, encurtando mais as distâncias do Mirassol no segundo tempo, mas nós temos que dizer a bem da verdade que o treinador só foi mexer com 22 minutos e perdendo o jogo. E aí mexeu com 22, continuou perdendo e a 31 toma o segundo. Quando tomou o segundo já era, né? O terceiro foi praticamente consequência do segundo. Então, vou falar dos caras que entraram, muito pouco tempo em campo. Quando eu falo que o terceiro é consequência do segundo, porque o Guarani foi a nocaute, né? Quando toma o segundo gol jogando melhor do que o Mirassol, criando chances, deixando a torcida do Mirassol preocupada. Aí toma o segundo, uma bola alçada, aí golaço do Fernandinho. Aí o Guarani baixou a guarda de vez e por isso tomou o terceiro. Então não vou acrescentar nada, eu acho que não acrescentou nada aquilo que aconteceu em termos de mudanças. Isso não quer dizer que não poderia ter sido diferente se elas tivessem acontecido antes. Então, para mim, nada, não consigo destacar, não consigo pensar ninguém
que tenha entrado com o jogo em andamento e tenha mudado o comportamento, a qualidade do time. Muito bem, e por tudo aquilo que já falamos aqui, qual é o conceito seu do Júnior Rocha? Repito, está com 22% de aproveitamento, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, ficou 9 dias trabalhando, agora tem o Operário, no Guarani ninguém se manifesta, tem aí o Toninho Cecílio, né? Que é o executivo, Danilo Silva ainda está novo no cargo ainda, Janela chegando, enfim... A torcida cobrou... Mas o Danilo, você sabia que o Danilo é chefe do Toninho Cecílio, né? Ah, na hierarquia? Opa! Toninho Cecílio é executivo de futebol e o Danilo Silva é o como é que ele chama lá? O superintendente de futebol. Pô, não sabia, não. É. O Toninho Cecílio, pela experiência dele, né? Mas o Danilo é o chefe. Vai vendo. Mas... é um cara que estava aí acumulando função, está tentando colaborar, está tentando contribuir, mas não tem jeito não, viu, Edu? O Guarani tem que contratar 5 jogadores de qualidade, 4 a 5, na janela, porque, veja, eu estava falando isso com o Gleger aí, mas a gente não concluiu, para encerrar aqui de minha parte. O Guarani está somando... Quantos jogos até agora, Edu? Foram 8 jogos. E quantos pontos? Tem 4, né? Foi Você que trabalhou na contabilidade, que também é ratão de calculadora, você faz conta de cabeça também? Não, faço. Meio ponto por jogo. Sim. Em 19 jogos, meio ponto dá quanto? É 9,5, meu anjo da guarda. 9,5 lá, fez de cabeça. Não, foi o Gabriel. Qual? Meu anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Qualquer time que virar abaixo de 15 caiu, Edu. Volto a dizer, qualquer time que virar abaixo de 15, a chance de cair é de 95%, tá? E qualquer time que virar acima de 30, a chance de subir é de 50%. Acima de 30, sim, entre 30 e 33. Quem já abrir acima de 33, à medida que vai subindo a pontuação, vai aumentando o percentual de chance de acesso. Então... para fazer um primeiro turno ruim, assim, desastroso, e com chances de se recuperar no segundo turno, falando em permanência, não em acesso, tem que virar com 21. 20 a 21. Essa conta eu já fiz aqui exaustivamente. O Guarani com 4 pontos em 8 jogos. Ele tem mais 11 jogos. No primeiro turno, né? 11 jogos no primeiro turno. Então dá. Ele tem mais 33 pontos por disputar. Para virar ali pelo menos com a metade do que a continha mínima, que é 44, 45. Por isso que eu falei de 21. Você está entendendo, né? Sim. Para permanecer. Agora, como é que um time que fez 4 em 8, ele vai fazer 18 em 11? É uma conta difícil de fechar. E a janela estará muito próxima do encerramento do segundo turno, se é que vai conseguir contratar. Então o Guarani tem que dar uma revisada em tudo, tem que replanejar, tem que fazer essas contas diferentes, tem que mudar o jeito de atuar, a torcida tem que abraçar o time, porque a cada rodada é começo ainda. Nós temos ainda, Edu, é incrível, mas ainda temos 90 pontos em disputa. Só que é o seguinte, você olha para a tabela, fala aqui dá para ganhar? Não. E aqui? Aí é difícil. E nessa daqui? Se tiver jogando assim, não ganha. Daqui a pouco acabou. Então tem muito tempo, não há motivo para desespero nenhum. Tanto é que se o Guarani tivesse vencido o jogo hoje, ele teria saído da zona de rebaixamento? Teria saído. Você vê, está em último e vai para 16º. Porque está tudo muito perto, as distâncias são muito pequenas. Então, se o Guarani tiver atitude, postura, agressividade, como nós vimos em parte do jogo hoje, num pedaço, pelo menos na metade do segundo tempo, existe a chance. Só que são jogos terríveis, né? Terríveis. Esse jogo de sábado, por exemplo, tem que ganhar de qualquer jeito. Só que é um time que vem crescendo na competição.
Mas é freguesão do Guarani, hein? Pode pegar aí. Você tem tudo no papel. Toda vez que o Operário vem a Campinas, ele é sapecado pelo Guarani. Não ganha, nem empata. Ah, mas estatística, histórico não ganha jogo. Mas às vezes tem o psicológico que influencia. Então esse jogo de sábado, para chegar a 7 pontos em 9 jogos, o Guarani tem que ganhar de qualquer maneira. Qualquer maneira. E hoje, respondendo objetivamente aquilo que foi perguntado por você, o Júnior Rocha. O que é que eu vou falar de um treinador trabalhador? Você percebe só de ouvir o cara falar que é um ótimo caráter, que é um cara que leva muito a sério a profissão, que é muito jovem ainda, que é estudioso, mas que falou muito depois do jogo contra o Paysandu, que agora daria para dar uma ajustada, porque são 9 dias de preparação, de reposicionamento, para aprimorar a forma física, para melhorar a parte tática. O que é que nós vimos de diferente aí? Vimos um placar mais elástico do que vínhamos observando até então. No placar 3-0 para o Mirassol. Então, Edu, com todo respeito a ele, até com um pouco de solidariedade, tá? Tô tentando me colocar também um pouco de empatia. Tô tentando me colocar no lugar dele, porque quando você perguntou ainda no Concentração sobre o time, se eu concordava, discordava, se faria a mesma coisa, o que é que eu disse? Olha, antes de falar do time, eu vou falar do banco. E tenta ver em que mato que o treinador se meteu. Ver o que ele tem no banco para ver o que daria para fazer de diferente, né? É isso que eu penso. Quando eu falei, inclusive, da zaga, que era uma temeridade. Então, tento me colocar no lugar dele, mas eu tenho que analisar desempenho e resultado. E hoje o Guarani teve um pouquinho de desempenho em parte do segundo tempo, no geral desempenho ruim e um resultado desastroso. Tudo isso é igual a conceito ruim. Não, e já vai falar, hein? Já Júnior Rocha vai falar. Então, para fechar mesmo, montando aí ou projetando contra o Operário, pô, último colocado, jogando em casa, não vai entrar com 3 zagueiros. Não vai entrar. Ah, eu dependo do Douglas Bacelar, tá bom. Então você montaria. Se Douglas Bacelar, ok, vai pro jogo. Quem seria o companheiro dele? Se Douglas Bacelar não vai pro jogo, quem seria a dupla de zaga? Vamos lá, Tigrão. Na zaga. Você quer me complicar, pô. Pois é. Você tá querendo me derrubar. Não, se o Bacelar jogar, Léo Santos e Bacelar. Tá, se ele não jogar, seria o quê? Ai, meu Deus do céu. É, Léo Santos e Lucas Adel. É, pela falha no gol do Ryan, Léo Santos e Adel. Tá. Você vai querer entrar contra o Operário sem meia. Vou entrar com o Marlon. Daí dá bolha no pé, Edu. Mas ele tem Gustavo França, ele tem esse Bruno Oliveira, que é meia também. Se o Luan Dias não puder nem Chay, né? Como é que seria o meio de campo? Quem que entra para armar? Ele não é armador também, mas ele tem mais essa característica de buscar a bola. É veloz, é um cara que tem qualidade, chuta bem. Eu começaria com o Gustavo França. Gustavo França. E colocaria... são aí 3 atacantes, né? 3 atacantes. Eu acho que nós temos aí o que? Hoje é terça, né? Terça. O jogo é sábado. Vai dar para dar uma condicionada a mais aí nesse jogador que é experiente, que tá voltando de contusão, né? Que é o Caio Dantas. Isso, Caio Dantas, mas o Paraíso não é centralizado também? O Caio Dantas joga centralizado. Aí o Paraíso tem que ir pro banco. Eu faria uma bobagem aqui. Sim. Eu entraria com os dois e com o Rafael Casabranca, o Rafael Freitas, fechando o terceiro. Eu faria isso daí. Porque sabe por quê? Porque o Paraíso, o Lucas Paraíso, ele é um cara de muita velocidade e que tem facilidade para atuar um pouquinho, às vezes, pela beirada. E quando você tem um cara veloz, ele sai facilmente da faixa central do ataque para uma das beiradas. Então, pela qualidade... E, rapaz, aconteceu um negócio aqui no jogo
Espera um pouquinho do só. Paysandu? É. Eu tô vendo um negócio aqui. Botaram 2 bolas em campo e uma entrou no gol, tá? O juiz tá com ela na mão. Nós estamos vendo aqui. Mas eu acho que ele vai dar só o escanteio. Mas seria gol de quem? Seria gol de quem, Tigrão? Do Paysandu. Do Paysandu? É, e o Paysandu quer que ele dê o gol. Não. Ele vai dar a bola ao chão ali, olha lá. O Gandula. É o Gandula. O Gandula também tá de palhaçada, pô. A bola tava na pequena área e o Gandula pega uma segunda bola e joga pro goleiro. Joga pro goleiro sair jogando. Mas já tinha uma bola lá. E aí essa bola que o Gandula joga entra no gol. O goleiro nem foi nela. Aí o juiz corretamente deu bola ao chão dentro da pequena área do América. Lance curioso. Lance bastante curioso, Edu. Mas eu faria isso. Já que todas as tentativas foram feitas e não está funcionando, eu iria com 2 centroavantes e um deles, que é o que tem mais mobilidade, que é o Lucas Paraíso, fazendo o rabo de vaca. Ou mais caindo pela esquerda, com o Rafael Freitas pela direita e vindo de trás com 2 volantes e com o Gustavo França. É o que eu faria aí, para não dizer que não falei de Flores e para não dizer que ele vai escalar o mesmo time que começou hoje depois de tomar uma lavada de 3-0. É o que eu faria. Tá bom, vamos ouvir então o Júnior Rocha. Tá bom, Tigrão? Um abraço, boa noite, boa semana, Tigrão. Muito obrigado, Edu. Um abraço para você, bom encerramento aí, bom descanso e até a próxima. Se Deus quiser, que deve ser sábado, novamente, com Guarani e Operário. Deve ser essa aí a transmissão na qual eu estarei com você, com o maior prazer do mundo e com a mesma seriedade de sempre. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Ô Tigrão, peraí, esse jogo do Guarani, para falar isso, é sábado, a TV Bandeirantes vai transmitir, você tá sabendo? Tá se discutindo estudo, né? Na alta cúpula. Sei. Mas tudo leva a crer que sim, viu, Edu? Mas o serviço na TV é sábado à tarde, não é isso? É 17 horas. É jogo da TV. Jogo da TV. Jogo da TV. Só que eu vou te dar a letra. Por que está sendo discutido em alto nível? Só em nível de diretoria. Porque tem treino da Fórmula 1 sábado à tarde. Rapaz. Tem isso também. Mas tudo leva a crer que Zorzin e CH estejam na TV para Guarani Operário. Tudo leva a crer. Não estou dando escala aqui, até porque não é função minha. E que eu esteja com você solo. E aí você não vai ter essa dúvida cruel de saber quem que você chama primeiro, porque eu estarei sozinho. Você tem direito a 8 minutos, então vai se preparando, pronto? Não, vou fazer em 3h49 como eu fiz hoje. Hoje agora a gente coloca na tela, por favor. Põe o cronômetro na cara do peão aqui, que aí ele não erra. Não, o Lucas Pessoa aqui já colocou o cronômetro, pelo amor de Deus. Bom, Tigrão. Esses pupilos de Gil Kleber, rapaz, mas eles inventam mais do que Santos Dumont. São grandes artistas. Um abraço, viu, Tigrão? Deve ser por aí, viu, Edu? Deve ser por aí. Vá preparando o seu espírito, porque como diria o grande Zagallo, sábado você vai ter que me engolir. Um grande abraço, com muito prazer, grande Tigrão pela ponta esquerda. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, bom descanso. Gente, vamos lá, Mirassol 3, Guarani 0, então vai começar aí a coletiva do Júnior Rocha, técnico do Guarani. Alguém perguntando, pois não, vamos lá, 1, 2, último 3. Boa noite. A primeira chance de gol do jogo foi do Guarani, uma boa defesa do Muralha. Por mais que o Mirassol tivesse mais a bola no primeiro tempo, era um controle sem muita ameaça ao gol do Guarani, mas uma das primeiras chances o Mirassol consegue fazer o gol. No segundo tempo, o seu time também voltou pressionando mais, tendo chances reais de gol e uma outra chance, mais uma pequena chance do Mirassol, ele vai lá e consegue fazer. Aí o terceiro time se acalma um pouco mais, como ele tomou o terceiro gol. O quanto da confiança nesse momento, por vir de uma sequência de 3 jogos sem vitórias, agora o quarto, pesa nesse momento, porque não foi um jogo de um time desorganizado, mas foi um jogo de pontuais, nem erros pontuais, mas não dá para explicar às vezes, momentos do jogo que é um gol e saindo para a derrota. Boa.
A gente fez uma partida equilibrada contra o Mirassol até os 32 do segundo tempo, mais ou menos, que foi o segundo gol. Mas uns minutos antes do segundo gol, eu tinha mudado um pouquinho o modelo do jogo, né? A gente, querendo ou não, a gente se abriu um pouco mais, né? Faltava 15 minutos para terminar. Tentei jogar com 2 centroavantes em cima da última linha, porque a gente estava num momento bom do jogo. A gente demorou um pouquinho para se encontrar, mesmo tendo a primeira chance. E aí no intervalo do jogo a gente fez os ajustes de aperto, de pressão. A gente voltou bem, ganhando a segunda bola. Tivemos algumas chances, né? O goleirão foi bem demais, né, do Mirassol nas suas defesas. Só que depois dos 30 minutos do segundo tempo, como eu estava falando entre os membros da comissão, eu acho que a gente, nessa tentativa de colocar 2 centroavantes, a gente desorganizou um pouco. Então, assumo o erro, né, pela estratégia depois dos 30 do segundo tempo, mas mesmo com isso, da forma que nós treinamos durante a semana, a gente evoluiu. A parte defensiva ficou um pouco menos vulnerável, a gente teve as definições melhores das funções ali, e a parte ofensiva, com esses 2 médios na frente dos 3 zagueiros, a gente conseguiu uma circulação melhor pelo corredor central. E aí sim, atacando um pouco mais a profundidade, com os beirada por dentro, em vez de na amplitude, como nós estávamos jogando no 4-3-3. A gente teve uma evolução, né? E é essa evolução que a gente vai levar para o próximo jogo. Valeu? Vou fazer com a confiança agora, para não se perder totalmente no futebol. Hoje você conversa com muitos jogadores, eles falam, às vezes 70% até 80% do futebol está muito na confiança. Perfeito. Confiança não acabar. A gente tem usado os vídeos, né, de jogos, de treinos, para mostrar o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente está conseguindo fazer as funções ali. Eu acho que a tecnologia nos ajuda muito, e é com essa parte que nós vamos, né, continuar confiantes. Dia a dia nosso é bom, o ambiente é bom. Está faltando a gente efetuar, fazer com que essas chances aí sejam traduzidas em gols, né? Porque a gente tem criado, a gente tem tido chance, caprichar um pouco mais nesse último terço. Tá bom, muito obrigado ao Júnior Rocha, técnico do Guarani. Vamos pro Indica Bora daqui a pouquinho, tá bom? Tem gol do Internacional na Sul-Americana, Real Tomayapo 0, Inter 1, joga na Bolívia, e lá no Chile continua Grêmio 1-0. Então agora, início do segundo tempo, com esse resultado, o Grêmio pelo menos fica em segundo lugar no seu grupo na Libertadores e consegue se classificar. Mas eu vou explicar isso, essas e outras, tá bom? Daqui a pouquinho no Indica Bola, focalizando aqui o Brasileirão da Série B, inclusive já com a próxima rodada, a classificação e tal. Como é que tá a Série C? Tem jogo atrasado amanhã no Brasileirão, tem seleção brasileira no final de semana. Eu volto já. Agora 22h10. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família, pra sua família. Muito bem, Dia com a Bola, 8ª rodada terminando. Começou na sexta-feira, só terminando hoje. Longa, hein? Sexta-feira, Ceará 1, Curitiba 0. Gol do paraguaio Facundo Barceló. 32.800 o público no Castelão. Na Serrinha, lá em Goiânia, Goiás 3, Sport 0. Olha, o Sport, 3 derrotas seguidas na Série B, perdeu lá em Itu, 1-0, perdeu em casa para o Avaí 2-1 e perde essa para o Goiás em Goiânia. O Sport foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, não vai para a terceira fase. E o Sport foi eliminado na Copa Nordeste pelo Fortaleza, tomou de 4-1 em casa. Era partida única e foi na Arena Pernambuco, na casa do Sport. 4-1 pro Fortaleza. Então o que faz do Sport? Tava bem na Série B, hein? Tava entre os 4 o Sport. O que aconteceu com o Sport? Bem, no sábado tivemos Brusque 0, Novo Horizontino 0 também. Brusque não vence há 7 jogos. Tivemos domingo Ponte 4, CRB 2. Público de 5.104 no Majestoso. Detalhe que todos os gols foram no segundo tempo e 3 pênaltis aconteceram. O Gé fez 1-0 com 45 segundos, segundo tempo 1-0 Ponte. O Anselmo Ramon, ex-Guarani, de pênalti, empatou 1-1. O Elvis de pênalti, 2-1 Ponte a 20 minutos. O GG a 30 minutos empatou 2-2. O Matheus Regis a 33 fazendo 3-2 Ponte. E o Renato a 53, 4-2. Sendo que no final do primeiro tempo teve um pênalti pelo CRB. Pênalti que o Gé fez o pênalti. E aí o Mike cobrou e o goleiro Pedrão da Ponte acabou defendendo. Lá em Chapecó, domingo, Chapecoense e Vila Nova foi 1-1. O Alisson fez o gol do Vila Nova, mas o Abraão, de cabeça, acabou empatando para Chapecoense nos acréscimos. Lá em Itu, mais uma derrota do Ituano. Ituano 0, Avaí 1. Gol do Jonathan Costa. Olha, foi a 5ª vitória consecutiva do Avaí, a equipe que mais cresceu na Série B, o Avaí. Liderança é do Goiás, mas o Avaí está em segundo. 5 seguida, 5 vitórias. O público em Itu, 1.255. O Ituano, em que pese ter vencido a Ponte, né? Quebrando uma longa sequência negativa, mas com essa derrota aqui, o histórico é o seguinte: nos últimos 11 jogos, desde o Campeonato Paulista, onde o Ituano foi rebaixado, dos últimos 11 jogos, o Ituano teve 9 derrotas. Coisa incrível, hein? Alberto Valentim se segura como técnico do Ituano. Não teve culpa, já pegou o Ituano no final do Paulistão e aí teve o rebaixamento. Bem, nós tivemos ontem, o jogo do Santos foi para Londrina, Estádio do Café. Foi vendido, né? O mando do Santos seria na Vila, mas uma empresa comprou, levou o Santos num bom hotel lá, levou o Botafogo de Ribeirão Preto num bom hotel. 11.916 foi o público, só que o ingresso caro para chuchu. Sabe quanto que deu a renda? 1.310.000. Tudo bem, a empresa ganhou dinheiro, porque tem que pagar para o Santos e para o Botafogo também. O Santos já foi lá sabendo a cota que ia receber. 1.310.000. Foi caro esse ingresso, viu? Não sei não se deu lucro para a empresa. Deve ter dado, né? Os caras não ponto. Nós também tem publicidade e tal envolvida. E deu fogão, cara. Douglas Baggio, belo gol 1-0. João Costa, chutaço 2-0 fogão. E o Joaquim diminuiu o gol do Santos.
Final Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 2. Paulo Gomes é o treneiro do Botafogo, né? E o Santos perdeu aí a liderança. Ontem, em Ponta Grossa, Operário 1, Amazonas 0. Operário, próximo adversário do Guarani, sábado no Brinco. Gol do Rodrigo Rodrigues, a 34 do primeiro tempo. Rodrigo Rodrigues. Bom, nós tivemos hoje, você acompanha aqui, Mirassol 3, Guarani 0. O Danielzinho fazendo 1-0 a 22 do primeiro tempo. O Isaac a 31 do segundo tempo, 2-0, Isaac ex-Guarani. E o Fernandinho a 41, 3-0, público de 2.221. E Paysandu e América, nesse momento começou 21h30, tá 0-0, está terminando o primeiro tempo. Paysandu ainda não venceu. E o América é a única equipe que ainda não perdeu, a única equipe invicta. E sábado, aliás, domingo, né? O Guarani joga sábado, domingo a Ponte pega o América em BH. Bom, deixa eu ver aqui como é que está a classificação da Série B. Em primeiro, Goiás com 17, em segundo, Avaí com 16, em terceiro, América 16, em quarto, Santos 15, em quinto, Ceará com 15, em sexto, Mirassol 14, em sétimo, Sport 12, em oitavo, Operário com 12, em nono, Curitiba 11, em décimo, Vila Nova 11, 11º, Novo Horizontino 11, em 12º, Chapecoense com 10, em 13º, a Ponte com 9, em 14º, CRB com 8, em 15º, Amazonas com 8, em 16º, Botafogo com 7. E os 4 últimos, Ituano 6, Brusque 6, Paysandu por enquanto 6, vai empatando, e o Guarani último com 4. Tem um detalhe aqui também, o CRB e o Sport estão com um jogo a menos, tá? O CRB está 1 pontinho atrás da Ponte e o Sport é o 7º colocado com 12. Está 2 pontos abaixo do Mirassol. Tem esse detalhe também. Vamos lá, seu Edu, a próxima rodada da Série B. Sexta-feira, hein? Tem Curitiba e Ituano. Ituano, zona de rebaixamento. O Curitiba um passo atrás, um passo à frente, 2 atrás. Novo Horizontino recebe o Santos. Olha a encrenca aqui, ó. Tá vendo? Novo Horizontino não tá aquelas coisas, mas perdeu alguns jogadores, é bem verdade. Eduardo Batista no comando. Novo Horizontino e Santos, 21 horas da sexta-feira. Sábado, 17 horas, Arena Amazônia, Amazonas e Brusque. E 17 horas no Brinco, Guarani e Operário. Domingo, 16 horas, Avaí e Chapecoense. Repito, Avaí vem de 5 vitórias, é um clássico catarinense. Tá aí a Chapecoense do Humberto Louser. Chapecoense é 12ª colocada. 18h30 no Independência, América e Ponte. Jogo terrível, hein? Ameriquinha vem que vem. Na segunda-feira, 19 horas, Vila Nova e Ceará. 21h30, Sport e Paysandu. Sport e Paysandu. Na terça-feira, 19 horas, Mirassol e Goiás. Mirassol e Goiás. Então a rodada começa na sexta, dia 7, termina terça, dia 11. Vai vendo. A partida CRB e Botafogo de Ribeirão Preto não será realizada porque o CRB está na final da Copa Nordeste. Já vou explicar. Primeiro jogo é amanhã. O CRB joga em Fortaleza. E domingo, o CRB tem o jogo da volta, o jogo final da Copa Nordeste, importantíssimo, porque o campeão vai para a Copa do Brasil, terceira fase, o ano que vem. Olha, é o seguinte, no Brasileirão, amanhã 2 jogos atrasados vão acontecer, porque com a seleção brasileira sendo convocada e jogando final de semana, e também na quarta-feira, dia 12 de junho, então o Brasileirão parou, tá? Mas amanhã jogam 19 horas em Caxias, Juventude e Atlético Goianiense. Jogo atrasado da 5ª rodada. E amanhã também, 20 horas, Arena Pantanal, Cuiabá e Vitória. Jogo atrasado da 2ª rodada. Olha, o Vitória do Thiago Carpini, né? O Carpini estreou no jogo da Copa do Brasil, jogo da volta no Barradão, Vitória e Botafogo do Rio. O Vitória tinha perdido lá no Rio, no Engenhão. E perdeu de novo na estreia do Carpini e saiu fora da Copa do Brasil. E aí o Vitória recebeu o último compromisso, acho que foi domingo, o Atlético Goianiense. E perdeu
Vitória 0, Atlético de Goiás 2. E aí, meu amigo, Carpini, 2 jogos, 2 derrotas. 2 jogos, 2 derrotas. Esse jogo, a derrota do Vitória para o Atlético Goianiense foi no sábado. Tá? Vamos ver amanhã. Amistoso da Seleção Brasileira, sábado, dia 8, tem Brasil e México, vai ser no Texas. E na quarta-feira da outra semana, dia 12 de junho, Brasil e Estados Unidos, vai ser em Orlando, tá? Domingo tem um jogo também do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado da 6ª rodada, 16 horas, Criciúma e Cuiabá. Bom, o Brasileirão volta com tudo mesmo na terça-feira, só dia 11 de junho. Terça e quinta. Na quarta não vai ter jogo, tem jogo da Seleção Brasileira. Dia 12 tem jogo da Seleção Brasil e Estados Unidos. Então, Brasileirão, um pouquinho dia 11 e o restante na quinta-feira, dia 13. Deixa eu correr aqui para falar agora. Deixa eu falar aqui da como é que nós estamos aqui em termos de Libertadores. O Grêmio está jogando nesse momento lá no Chile e vai vencendo, hein? Vai vencendo o Huachipato 0, Grêmio 1. É o grupo C da Libertadores, o único grupo que falta ser definido. O Grêmio depois tem outro jogo. No sábado vai jogar no Couto Pereira contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina. O gol foi do Diego Costa, tá? Do Grêmio. Esse resultado está colocando o Grêmio na 2ª colocação do seu grupo. Se o Grêmio vencer hoje, ele se classifica. Porque na Libertadores, os 2 de cada se classificam de cada grupo. E se ele vencer também o Estudiantes, ele fica em primeiro lugar, o que dá a ele uma vantagem na próxima fase. Bem, ontem nós tivemos o sorteio de quem pega quem. Então, o São Lourenço vai pegar... O Atlético Mineiro pega o São Lourenço. Primeiro jogo na Argentina. O São Paulo pega o Nacional do Uruguai. Primeiro jogo no Uruguai. São Paulo também vai decidir em casa, exemplo do Atlético Mineiro. Botafogo pega o Palmeiras. Primeiro jogo no Rio. O único confronto até agora brasileiro. Botafogo e Palmeiras. Então, repito, segundo jogo, Allianz Parque. O Flamengo pegou o Bolívar. Só que o primeiro jogo é no Maracanã. Tá? Teremos ainda Tajeres e River Plate. Aqui é um clássico argentino. O Colo-Colo do Chile pegou o Júnior Barranquilla da Colômbia. Deixa eu ver o que mais. O Peñarol é o seguinte. No grupo do Grêmio, um vai pegar o Peñarol e o outro vai pegar o Fluminense. O Fluminense está classificado, mas vai pegar o segundo grupo C. Nesse momento, o Fluminense pegaria o Grêmio, mas tem que esperar, conforme eu disse, o jogo do Grêmio sábado também. E o resultado de hoje, né? Evidente. Em termos de Sul-Americana, a Sul-Americana é o seguinte: apenas o primeiro colocado é que se classifica, tá? Então, os brasileiros, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro já estão nas 8ª de final da Sul-Americana. E aqui é um pouco complicado porque nós vamos ter, antes das 8ª de final na Sul-Americana, nós temos uma fase chamada Playoffs de 8ª de final. O que vem a ser o Playoffs de 8ª de final? Quem terminou em terceiro lugar na Libertadores é rebaixado para a Sul-Americana, vai pro rebolo. E na Sul-Americana, quem terminou em segundo lugar vai para aqui também, para esse playoff. Então, o playoff é o encontro dos eliminados como terceiro colocados na Libertadores com aqueles que ficaram em segundo lugar na Sul-Americana. É o caso do Bragantino. O Red Bull Bragantino ficou em segundo no grupo H da Sul-Americana, vai para o rebolo, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. O Atlético Paranaense ficou em segundo lugar no grupo E da Sul-Americana. Vai para o rebolo, vai pegar o Cerro Porteño. Jogos de ida e volta. O Cuiabá também ficou em segundo lugar, mas no grupo G da Sul-Americana. O Cuiabá ainda espera a definição de alguns confrontos para saber quem é que vai ser o seu adversário. Nesse momento vão jogando aí, lá na Bolívia, o Real Tomayapo e o Internacional. E o Inter vai vencendo 1-0. O Inter precisa vencer, fazer saldo, gol do Bruno Gomes. O Inter não tem condições de ser o primeiro, tá? Sul-Americana, só o primeiro se classifica. O Inter tem que lutar
para ir para a repescagem nesse tal playoffs de oitavas de final. E o Internacional joga sábado, agora dia 8, também pela Sul-Americana, pega no Alfredo Jaconi o Delfim do Equador, tá? Delfim do Equador. É isso aí, o que tínhamos aí de mais interessante. Ah, e a Copa Nordeste, tá? Então amanhã, 21h30 no Castelão, Fortaleza e CRB. Aí o jogo da volta, domingo dia 9, 16h30 no Rei Pelé, CRB e Fortaleza. CRB ganhou o campeonato lá alagoano. O CRB está nas oitavas de final da Copa do Brasil, eliminou o Ceará há pouco, né? Tá bem o CRB. O Daniel Paulista vai fazer 93 jogos no comando do CRB, agora contra o Fortaleza amanhã. E o Fortaleza tem um técnico argentino chamado Juan Pablo Voivoda. O Voivoda completou 234 jogos à frente do Fortaleza. Na história, é o que mais comandou o Fortaleza e amanhã vai fazer 235. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do nosso apito final desse logotom espetacular da Rádio Bandeirantes. Hoje Mirassol 3, Guarani 0. Narrou Roger Williams, comentou Tigrão, Gleger e Vladimir Catarino nas reportagens. Obrigado à nossa técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa. Obrigado a você no FM 85,7. Muito obrigado a você no YouTube que nos acompanha. Muito agradecido. E nas diversas plataformas e também nos digitais aí, nosso muito obrigado mesmo, viu? Bem, gente, uma ótima semana a todos. Então eu volto sábado, dia 8 com Guarani e Operário. Tá? Muito obrigado, de carinho. Obrigado mesmo. Então sábado eu volto, se Deus quiser.